as you fade away. As you fade away. E aí, gente, hoje nós vamos começar mais um podcast Indústria da Voz. Vocês já sabem, sou a Andrea Barbosa. E eu sou o Cleitinho. E o Cleitinho, eu vou puxar de novo a conversa. Cadê o nosso projeto Maromba, Cleitinho? É que eu não posso falar o dia, né? Não. Mas vamos ter um episódio especial. Logo? Na primeira semana do próximo mês, né? De outubro. Primeira semana de outubro. Tá, mas não precisa falar o dia. Deixa ali na expectativa, o pessoal fica acompanhando a Tony gente aqui. Tony e Magdiel estão aqui, dois atletas, né? O Tony, treinador, e o outro atleta. Aham. E estamos aí tentando mais uma mulher atleta para vir aqui. Aquele podcast, aquele específico que a gente tá falando aqui, isso, é esse? Esse. Então, gente, ó, tá na agulha praticamente, inclusive, né? A gente vai falar de tudo que aconteceu até hoje. Estamos tentando até o Dr. Marco para vir aqui, porque no meu processo eu descobri alguns machucados, né? Uhum. Mas nesse dia você não pode perder, porque vai ter tudo que vai acontecer. Nós vamos lançar os que estão gravados, que a gente gravou lá na academia também. Uhum. E vai ser muito da hora. Você gosta desse mundo da atividade física, do bodybuilding? Fica ligado que você vai ter aqui dois personagens maravilhosos dessa área aí da educação física e um atleta, né? Um atleta, que passa no Estamos sangue. aí sondando uma atleta feminina, Isso. né? Mas aí nós vamos trazer o casal. Sim. Inclusive, eu acho que ela se formou médica agora. Ia ser muito interessante, além de ser médica, também ela é atleta. Muito interessante. Ela é atleta de fisiculturismo. Vamos trazer o casal, por quê, gente? Porque a gente quer que eles compartilhem conosco a rotina. Como que é esse processo para os dois, não só para o atleta. Para o atleta não é fácil. Não é. Né? Mas para o parceiro também não é fácil. Também não. Né? Para quem tá junto ali convivendo, né? Exatamente. E hoje nós vamos falar nesse nosso podcast de algo muito, muito legal. Eu de você não perderia, ficaria aqui, ó, até o último segundo desse podcast, porque nós vamos falar hoje sobre sorrisos, saúde bucal, dentes. Vamos falar sobre muitas coisas relacionadas à odontologia, cirurgias, facetas, dentadura, implantes, um monte de coisa. Mas antes de apresentar os nossos convidados, nós vamos falar do nosso parceiro, né? Exatamente. Nosso parceiro, a Grãos Dourados, gente, que fica na Avenida Parigô de Souza, do ladinho ali da Imobiliária Habitabem, perto do Teatro Municipal, aqui em Toledo, Paraná. Você não pode deixar de conhecer. Essas guloseimas todas aqui, ó, que vocês veem nos nossos vídeos, é do nosso parceiro Grãos Dourados. Eu entro lá, eu fico com água na boca. Na verdade, eu fujo de tarde para pegar um lanchinho, né? Quem nunca, né? É isso aí. Tem barrinha lá também, tem barrinha. Por que disso, gente? São 14 quilos a menos nesse corpinho de 1,60 m, então tem que cuidar. A dieta é fundamental. E você, que também tá na parte de ganho de massa, sim, né, precisa... Controle, na verdade, também, né? Castanha, coisas sem glúten, isso aí também. Isso coisas aí. Sem glúten. Algumas coisas que são mais fit, barrinha, quando você Whey esquece. protein. Esses dias eu esqueci a marmita, né? Então... Tem whey protein lá também, tem o whey hidrolisado, tem o de carne, pra você que tem alergia. Intolerância à Esse é top. lactose. Tem pré-treino, muito bom. Creatina. Creatina. Creatina é vida, Creatina é gente, vida, hein? creatina é vida. A creatina, ela acelera o processo de tirar essas dores musculares aí, né? Então, e não só isso, saúde intestinal, N situações, né? Sim. N. Se for rachar uma lenha, toma creatina depois. Toma creatina que tá tudo certo. Hoje, então, a Grãos Dourados mandou pra nós aqui um milho que parece um chips, assim, sabor queijo.
Amêndoas defumadas, essa eu não tinha provado ainda. É doideira. É Tô uma namorando ela já. Então, na verdade, eu já belisquei, né? Já mandei um Eu WhatsApp, falo né? que eu sempre eu sempre belisco o nosso queridíssimo, né, biscoitinho de arroz com sabor de churrasco. Esse aí. Esse é Esse é o fenomenal. Pelé dos negócios. Esse é. Muito bom. Esse só vê gente saindo com a sacolinha Nossa, lá, esse né? aí chega a faltar, às vezes, de tanto que vai. Mandaram pra gente também um frisbee, que é um mix de legumes. Gente, de verdade, eu não conhecia. Logo no primeiro dia, quando eu fui fazer a prova, eu experimentei esse. Mas eu saí de lá com um saco gigante, comi tudo, na verdade. Comi mesmo, porque sem arrependimento, sem peso de consciência, né? Sem dó nem piedade. Isso aí. E eles mandaram também hoje algo que eu não tinha provado, que é o cubo de frutas importado. Ele parece uma gelatinazinha, assim, bonitão, com sabor né? frutas. E é gostoso Bem também. plastificado. Da Tudo hora. separadinho, né? Aí tem também o melão glaciado no próprio açúcar. Então, o Cleiton já falou, já cantou a pedra. Lá é produto sem glúten, sem lactose, com lactose, do jeito que você preferir, lá na Grãos Dourados tem. Chegando lá, as meninas vão dar uma provinha de cada coisa para vocês experimentarem. Então, vão com fome, porque vocês vão gostar, né? Isso aí. Isso aí. E sem medo. Vai Sem medo de ser feliz. Então, Grãos Dourados, em Toledo, na Avenida Parigô de Souza, do lado da Imobiliária Habita Bem Brasil. Vai lá, joinha. Agora, né? Falando dos nossos parceiros, então vamos falar dos nossos convidados, não é verdade? Os nossos convidados vieram direto da clínica Odonto Seller aqui em Toledo, gente. Esse sorriso que vocês veem nessas telas veio de lá. Então, eu tenho um carinho, mega especial por todos que trabalham lá. O pessoal me recebeu extremamente bem. Na verdade, viraram nossos amigos, né? E hoje você tá conhecendo, né? Porque até então hoje. você não conhecia, eles vão né? me criar coragem daqui um pouco. Já tô vendo, já. Vão me converter. Vai te converter? Vão me converter. A gente já tá trocando umas ideias em off aqui já, então já tô... Muito legal. E eu tô falando hoje com o Dr. Fernando Tescaro. É um nome diferenciado, depois ele vai falar qual é a origem desse sobrenome dele. É especialista em periodontia e implantes. E a doutora Amanda Bonotto, que é especialista em endodontia. Mas essa doutora Amanda, ela é a cara da Odonto Seller. Ela que está em todas as redes sociais. Ela que está falando na rádio. Então eu quero dar as boas-vindas. Gente, obrigada por vocês aceitarem o nosso convite. A gente que agradece. Muito obrigada pelo convite. É uma felicidade muito grande de estar aqui, né? Paciente se tornou aí nossa amiga. Estamos aí todos juntos. Isso mesmo. E o Fernando é mais tímido, gente. Mas a gente vai puxar. A gente vai puxar o assunto com ele. Ô, Fernando, então vamos começar com você, já que você é especialista em periodontia e implantes, né? Explica um pouquinho, periodontia, o que significa isso para as pessoas entenderem, né? É isso aí. Bom, a periodontia, na verdade, vai abranger ali a parte da gengiva, né, da estrutura, o suporte do dente, né? Nós vamos um pouco além só do dente, né? Nós vamos avaliar ali a estrutura óssea, a gengiva, né? O que protege tudo isso é a gengiva, né? Se ela está inflamada, infeccionada, né? Então, isso daí vai fazer com que tenha esse suporte saudável sempre, né? Não adianta estar com umas facetas lindas e a gengiva toda estragada, né? Exatamente. Coração batendo do lado. Não adianta investir um dinheiro, passar por um tratamento e depois jogar ele fora, né? Meu Deus do céu. Além de ser feio, é anti-higiênico, né? Porque a gente também não ia se sentir bem se tivesse com a gengiva machucada. Também, né? Deve doer. Às vezes você vai, sei lá, vamos supor que você vai usar um fio dental e dar uma escorregada, imagina? Mas aí que é o grande pulo do gato. Quer ver? Vai puxar minha orelha, meu Deus. Não, que isso. Não, na verdade, a doença periodontal mesmo, geralmente não tem dor. Sério? Então, Sério? esse é o grande problema, né? Porque quando vem pra gente, já tá num caso muito avançado. Porque o que acontece, né? Vou fazer bem rapidinho o que acontece. Pode falar, fica à O vontade. tempo é seu, cara. As pessoas que esperam. Tá interessante, né? Inicia tudo com às vezes na pressa do dia a dia, às vezes não leva. Já atendi pacientes que não levam, né, a escova no trabalho por vergonha, por receio, alguma coisa assim, já ouvi de tudo, né? Entendi. Então, nesse caso,
a placa bacteriana, né, os alimentos ali vão se acumulando nos dentes. E não escova, né, chegou em casa cansado, deitou, dormiu, no outro dia tem pressa, não deu tempo de novo, e aquele ciclo essa placa começa a colar no dente, tá? Então aí começa a gengivite. A gengivite a gengiva começa a ter uma certa inflamação, né? Tem uma bactéria, começou a ficar meio ácido ali, e o nosso corpo tem a reação, né? Fala, opa, tem coisa errada lá, vamos levar células de defesa e tal. Sim. E o que acontece? Tem inflamação, a gengiva começa a ficar mais avermelhada e tal. E nessa hora é a gengivite que está acontecendo, né? Tá o primeiro sinal, né? Então, mas às vezes passa desapercebido, porque aí come uma maçã, sangra, né? Morde alguma coisa, passa o fio, sangra. Isso daí começa a agravar. E se deixar, né? Aí precisa já fazer uma limpeza no consultório, né? Ter um acompanhamento já, porque essa placa já está coladinha no dente. Então, se não fizer, vai agravando. Aí o corpo, né? Vamos dizer assim que o organismo já está pensando, né? Bem leigo, né? Dizendo, falou assim, ó, tem coisa errada no dente. Está colado no dente, nós não estamos conseguindo vencer essa batalha. O que nós vamos fazer? Vamos expulsar o dente, que a bactéria vai embora junto. Eu ia perguntar sobre isso agora. Acaba atacando o dente daí. Aí o que acontece? A bactéria está colada no dente, a gengiva ali está tentando proteger, não consegue, porque é um problema externo, né? Então, não está na nossa corrente sanguínea. Então, o que acontece? Começa a reabsorver o osso, né? O osso alveolar, o osso que suporta o dente. Expulsar o dente. E é por isso que o pessoal vem, meu dente está mole. Às vezes, né? No caso, a periodontia está aí para isso, para tentar estabilizar, pelo menos, né? Reverter é muito difícil. Esse é o problema da periodontia. Muita gente não tem um valor, né, na periodontia, mas é muito importante por causa disso. Olha que interessante. Antes da clínica ser montada aqui em Toledo, o meu pai fez fez implante, mas há muito tempo atrás. E meu pai, ele é muito medroso. Ele não ia ao dentista por medo da anestesia. E, historicamente, olhando lá atrás, o meu avô, ele teve um problema. Meu avô descansa em paz, mas a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Meu avô tinha 2 dentes. Um para doer e um para abrir garrafa, entendeu? Por quê? Eu não sei lá atrás como era, mas o meu avô perdeu todos os dentes, amoleciam e caíam, e o meu pai da mesma forma. Meu pai começou usando ponte, caiu 2 dentes, aí usou ponte, porque não queria tomar anestesia. Nossa, para ele ir ao dentista era um parto. E até que surgiu uma situação onde ele conseguiu um lugar onde ele tomasse anestesia para poder fazer o implante. Porque ele não podia ver. Anestesia geral, ele não podia ver, ele tinha que dormir. Sim. Entendeu? Ele não podia ver. Só uma clínica fez isso lá atrás, lá no passado. Hoje é outra coisa, né? E aí eu sempre brinco, meu velho, você deixou um carro lá, né? Porque o medo de ir ao dentista foi tão grande que ele preferiu perder os dentes e depois fazer o implante, mas só foi também porque alguém disse, vou botar você dormir, aí eu consigo fazer o implante, senão ele não iria. Sim. Olha o medo. E é uma doença isso ou se enquadra nessa questão que você falou da periodontia? Não, aí, assim, muito bem, tem que ser muito bem avaliado, né? Claro que a maioria, né, começou a ter perda óssea, né, começou a ter mobilidade dentária, geralmente está associado à doença periodontal, né? Puxa vida, você vê, né? E como você falou, ele não sentia dor. Ele não sentia nada. Sente. Que susto, cara. Que susto, né? Todo mundo agora vai correr pro banheiro. E às vezes eu pergunto, uma pergunta de rotina que eu faço, às vezes eu falo assim, você não sente dor, mas sangra, né? As perguntas da anamnese, né, que nós fazemos. E uma delas eu pergunto se você sente uma pressão no dente, como se tivesse uma carninha entre o dente. Sabe aquela pressãozinha que eu não preciso ir lá no banheiro passar o fio? Foi daquele costelão, ficou uma... Aí a pessoa fala, eu sinto isso. Por quê? Porque a pressão que tem ali, né, dá essa sensação. Não tem dor, mas tem essas pressões às vezes, né? Que já é o próprio corpo agindo. Fica a dica aí do pessoal, né, pensar nisso aí. Caramba. E assim, tem como tratar, né? É um tratamento longo, né? Isso aí eu digo assim que é pra vida ali, porque
um acompanhamento, né? Normalmente é a cada 6 meses a indicação de ir no dentista, avaliar, né? E na periodontia não, daí tem casos que é a cada 2 meses, tem casos que é a cada 45 dias, uma média assim que eu faço, né, de Precisa acompanhamento, voltar para avaliar. para sempre estar fazendo essa manutenção, né? Tem a ver com alimentação ou não? Não, Ou alimento sólido, não? não, é mais a higienização mesmo. É Higienização. o dia a dia, né? Porque não dá para culpar, às vezes a instrução hoje está melhorando, né? Mas até pouco tempo vem, a mãe sabe disso, que vem uma senhora lá e fala assim, ó, eu ganhei de aniversário minha dentadura de 15 anos. Né, De presente de casamento. presente. E ela ainda estava com a mesma dentadura? Não. Trocou, mas no caso ela ganhou de presente e tirar todos os dentes estavam bons. Gente, e Tirar arrancou todos os tudo. dentes. E colocar uma dentadura. Teve paciente já que ganhou de aniversário de 15, teve paciente que ganhou de presente de casamento. Tinha um dente que era um pouquinho feio. Vai lá. tudo. Como se nunca mais fosse incomodar. Gente Então, do céu, sim. é pior. E se a gente parar pra pensar, é pouco tempo pra tanta mudança. Evoluiu muito rápido essa Muito questão aí da rápido. odontologia. E a doença periodontal é muito comum. Hoje mesmo eu atendi 3 casos. E acontece bastante do paciente chegar lá na clínica, passou por vários outros profissionais. Todos indicaram remover tudo e fazer implante. E aí a pessoa já chega com isso na cabeça, né? E muitas vezes a gente consegue fazer ali, vamos tentar segurar, né? Quanto mais tempo a gente conseguir, melhor, né? Nossa, Então, é uma judiação, se você é tão né? invasivo, Você assim, arrancar né? um dente, gente, eu sentiria dor no meu coração de arrancar um dente. Não arranca, não. Deixa ele aí, bonitinho. Nada substitui o que é natural, né? Deus é Uhum. perfeito aí, sal, e é muito, se for ver toda a parte humana, né? É muito perfeito O funcionamento, né? nossa. Precisa ter o funcionamento Sim. das coisas, porque quando falta algo, o corpo também identifica, tá faltando alguma coisa aqui, é o que você falou. Mais uns doutores e doutoras, né? Uhum. Que falam a mesma coisa. O corpo é perfeito. Perfeito. Né? Então a gente tem que cuidar pro funcionamento dele ser bom. Só que o que os doidão faz? Come aquela costelona, vai embora, fica 2, 3 dias com o fiapão. Nossa, mãe do céu, Né? pior. Olha aí, não adianta. Então a gente tem que cuidar. Isso mesmo. Então, e aí agora nós vamos puxar um pouquinho pro lado da Amanda, A Amanda né? quase não gosta de falar, né? Endodontia. Explica pra nós o que é endodontia. É tratamento de canal. Né? Então, muitas pessoas não sabem o nome tratamento endodôntico, na verdade é o tratamento de canal. Especialidade em endodontia é o tratamento de canal. Caramba. Não é instalar antena, né? Nunca precisei fazer, graças a Deus, espero não precisar. E como é que funciona? Na real mesmo, o que acontece? Tá. Dói, não dói? O que é? Depende. Tem casos que o paciente chega com uma dor muito forte, né? Só quem teve dor de dente já para saber como é. E soluciona com o tratamento de canal. Mas tem muitos casos que o tratamento de canal é indicado e a pessoa não sente nada. Então, por exemplo, o paciente chega para consulta de avaliação, a gente sempre faz um raio-x panorâmico. Nesse raio-x a gente consegue ver ali a parte de dentro, né, dos dentes. E muitas vezes a gente consegue fazer ali o diagnóstico de alguma lesão, ou o nervo do dente está ali com necrosado, que a gente fala, ele está morto. E aí ele está cheio de bactérias e tem indicação de fazer o tratamento de canal. Como esse nervo já está necrosado, o paciente não sente dor, ele não sente nada. Então é como se fosse um dente morto, né? Não tem receptor da E dor, nem né? anterior a isso, será que ele não sentia dor de dente? Sentiu. Em algum momento, alguma coisinha Da ele vida sentiu. dele, ele acordou, tava ali, deu aquela... Isso. Inclusive, é muito comum das pessoas sentirem dor de dente. Fiquei uma semana, não fui no dentista e passou. Esse passou preocupa. Então, é sinal, provavelmente, que o nervo necrosou. E aí, o problema disso é que, às vezes, fica anos dessa forma. Aí, ou a pessoa tem ali um quadro de infecção, e aí sente dor, incha o rosto, então daí já é um quadro um pouco mais sério, né? Ou chega lá, faz um raio-x e descobre, assim, foi buscar outra coisa, né? Foi buscar um Meu outro Deus. tratamento e a gente E acaba descobre. levando susto. Descobre uma lesão que está ali há anos e a pessoa não sente nada. Então, essa dor de dente que passa, é legal procurar.
procurar um atendimento. Então, na verdade, nenhuma dor Mais um é medo legal, né? Mais um medo desbloqueado, hein? Tá vendo? Gente, aqui nós vamos ter vários sinais de alerta, né? Porque a gente vai estar falando sobre essa parte da saúde bucal e não só da parte estética. A parte estética é outra coisa, porque como a gente falou, existe uma função para cada coisa, né? E tem pessoas que têm mais sensibilidade, tem outras que têm menos sensibilidade, né? Eu queria ter entrado na fila de quem tivesse menos sensibilidade, mas, né, não foi o meu caso, então eu sou extremamente sensível na parte bucal. Eu conheço gente, tanto que quando a gente foi fazer a minha preparação, a gente precisou fazer o clareamento, né, dos dentes, para poder chegar na cor da lente, etc e tal, porque os meus dentes, eles são muito escuros, são bem amarelos. E aí, nossa senhora, eu nunca tinha feito clareamento. Gente, isso é normal? Isso é normal, a gente não conseguir nem fazer assim na boca? É normal, né? Porque tem gente que tem muito mais sensibilidade. Me explica um pouquinho sobre isso. Porque tem gente que é mais sensível nessa parte, tem gente que é menos sensível nessa parte. Também entra nessa questão do nervo, alguma coisa assim? Na verdade, entra um pouco no limiar de dor, né, de cada um. Isso também afeta um pouco. Claro que o material usado, o produto, tudo isso daí, tudo é um combo, né, que nós falamos. Mas o limiar de dor, por exemplo, se eu chegar e beliscar a Amanda, né, e beliscar você, a Amanda fala, né, e você já vai deitar no chão, chorar. Então, cada um tem um limiar de dor. E aí tem que ser respeitado, né? A tolerância de Eu sou como você. Mais sensível. Sim, sou bem sensível. E a gente pensa, cara, como que pode? A pessoa tá fazendo aquilo e não tá sentindo nada. Pois é. É assim mesmo. É só o que eu tenho que falar, pois é. Né? É assim mesmo. Gente do céu, mas assim, tem uma amiga minha muito querida do coração que fala assim, ó, tem coisa que dói mais e que nem bonito fica, né? Então, vamos nos contentar com isso, né? Ela vai estar nos assistindo aqui, Leonie, você sabe que é você que me fala isso. Toda semana ela fala assim, ó, pode parar de reclamar, tem coisa que dói muito mais e nem bonito fica. Valeu a pena? Total. O doutor Henrique que falava assim, ó, você tá sentindo dor agora, mas a hora que você vê o resultado é igual ter um neném, você vai esquecer da dor, Eu falei, beleza, doutor, vamos ver. Eu confio em você. Não, mas ali, assim, se você não confia no profissional, você nem dá sequência no tratamento, né? E logo no primeiro momento que eu entrei, tanto que eu fiquei ensaiando 1 ano, não sei se foi comentado com você que eu fiquei ensaiando 1 ano para poder fazer o tratamento. Você sabia, né? Tô mais ou menos nisso aí também. Então, fiquei 1 ano ali ensaiando. E aí eu falei, não, agora eu vou fazer. Tanto que nós fechamos em dezembro. Eu comecei a fazer em janeiro. Mas juro, meu orçamento foi feito em fevereiro. Sim. Foi 1 ano. Eu vou me preparar, psicologicamente falando. E o tempo passa voando? Muito rápido, né? Mas assim, ó, é fato que ninguém gosta de ir no dentista. Muita gente detesta, na verdade. Como eu falei do meu pai, né? Assim tem muitas outras pessoas que não vão no dentista porque ou tem medo da dor, ou tem medo da anestesia, ou tem medo não sei do quê. Do alicate. Chave de boca. Eu não sei, né? Mas alguma coisa aconteceu ali que a pessoa ficou com medo, né? E como vocês trabalham, como vocês fazem essas pessoas superarem esses traumas quando chega alguém assim, dentro desse parâmetro lá na clínica? Como que é trabalhado isso? Existem algumas técnicas, algumas formas, né? É muito comum até a pessoa chegar e falar assim, meu problema não é com você, tá? Você é muito querida, você me explicou tudo, mas eu tenho esse trauma que me acompanha a vida toda. E aí, quando a gente começa a analisar, sempre é uma pessoa que ela passou por muitos tratamentos. Então, ou ela tem perca de dentes, ou ela tem restaurações muito grandes, tratamento de canal. O que a gente tem que fazer é pegar na mão desse paciente e enfrentar o medo junto com ele. Então, tem formas ali, sempre conversando, né? Um tratamento ali, dando uma atenção muito grande para isso, para esse trauma dele. E além disso, além de toda essa parte aí da conversa, tem também a parte técnica.
Por exemplo, a gente tem formas de fazer o procedimento com o paciente sedado. Então, tem algumas técnicas que a gente utiliza Viva para... a modernidade. Acho que ela aperta um botão, cai uma massa. Quase isso, quase. Aí a gente deixa ali o nível de ansiedade do paciente controlado, né? Então, essa é uma das técnicas. Teve uma paciente nossa que ela fez restauração sedada. Então, não é só para procedimento cirúrgico. A grande maioria acaba sendo. Mas teve uma paciente que fez restaurações com o uso ali da aquela questão sedação de consciente. só de pensar em entrar, é igual o Miguel quando vê o médico de jaleco. Se tira o jaleco, ele fica mais tranquilo. Agora, de jaleco, não sei, ele vê de branco, ele... É as vacinas, né? É o medo. Vacinas, né? É só da pessoa sim. pensar em estar naquela, igual autoescola. Eu vou ter que... Às vezes a pessoa faz, vai. Ansiedade. Só que a cabeça, nossa, é um negócio... Sim. E é bem a cabeça mesmo. Só que, porque a pessoa, ela tem consciência de que ela precisa ir e de que ela tem que fazer. Só que aquele medo, aquele trauma é maior. mais forte. E muitas vezes, assim, a gente costuma dizer que quanto mais a gente adia, pior tende a ficar, né? Então, sempre, quanto antes você buscar para um atendimento, menos invasivo o procedimento vai ser, né? E é normal as pessoas ficarem adiando, e quando vê passa 1 ano, passa 2 anos, e aquilo foi ficando e foi piorando. Outra técnica também que a gente faz agora, que é uma novidade, inclusive, na Odontoceller, é a cirurgia de implante dentário sem corte. Então, isso também é uma forma de acalmar esse paciente, de tranquilizar ele, né? O paciente que tem esse trauma do passado. Muito mais tranquilo de ser feito. Gente, e o que seria isso, Amanda? A minha cabeça tá a milhão aqui também. Né? Vou deixar pro Dr. uma Fernando. cirurgia sem corte? Como assim? Pois é, na verdade, assim, né, o habitual ali, você precisa ver, né, onde que você está operando para você fazer os implantes, né? Só que hoje, com os traumas e tal, a gente, e para otimizar, né, tudo é otimização, modernidade é para otimizar, né, o processo. E essa otimização aí vem de uma tomografia, faz uma série de levantamentos, né, antes, aí manda para a empresa faz um guia cirúrgico. E nada mais é do que você encaixar, né, na boca do paciente, e aí lá já tem os furinhos. Né, Você já onde sabe tem o os lugar furinhos. certo, então. Melhor estrutura óssea, melhor posição para cada boca, né? Todo mundo é diferente ali. Que legal. Então isso daí isso. utiliza muito de tempo, né, de cirurgia. Nossa, Não precisa abrir. parece um pit stop de Nossa. Stock Car. Rapidinho Beleza, ali. E aí a Rapaz. anestesia local ali, na hora. Aí depende, se o paciente ainda Gente. quer né, fazer uma sedaçãozinha, nós fazemos. Tô começando a gostar mais deles já. Tem aquela pomadinha Não, que que eu passa tenha medo. também, né? Que daí já ajuda na Uhum. sensibilidade. Que da hora, né? Cara, Na verdade, assim, eu acredito muito em se colocar no lugar, né, do paciente. Né? Eu acho que um tratamento humanizado já diz tudo, né? É você saber reconhecer o medo das pessoas e tentar amenizar isso, né? Ó, essa palavra, todo tipo de tratamento, de desempenho que se usa humanizado já ganha meu coração. É. Porque assim, ó, o ser humano ele passa por tantas dores já, né? A vida não é fácil pra ninguém. A É gente tudo muito sabe, quadrado, cada um né? sabe da sua luta, né? E ainda quando tem uma necessidade, uma dor, não é tratado, ou bem tratado, não é observado o que você falou, né? A questão particular de cada pessoa. Porque antigamente trauma era tratado como frescura. Não sei se vocês se lembram, Sim. né? Mas trauma era tratado como frescura. Assim, Algumas doenças, depressão, muita isso, coisa. Era frescura. E né? ainda é tratado dessa forma por alguns profissionais, né? Então, essa palavra, ó, tratamento humanizado, ai, gente, olha, as clínicas que falarem de tratamento humanizado, ó, abraça. Abraça, vai lá, sem medo de ser feliz. Vai lá que você vai ser extremamente bem tratado. Então, isso realmente ganha até meu para coração. divulgar mais isso, né? Porque daí, quanto mais se procura isso, mais as outras pessoas, outros profissionais, Vão não se importa de forçar, qual né? área que é, Uhum, vão começar a se procurar enquadrar isso. também. Porque não tem como ficar para trás. Isso não é nem futuro, é agora já, né? Já passou da hora. É. Sim. Isso é muito legal. E aí a gente observa também a questão da evolução, né? No tratamento com os pais
que antigamente, como vocês estavam comentando, né, que as pessoas ganhavam a dentadura de presente mesmo tendo os dentes sadios, né? E hoje em dia eu observo que as famílias se preocupam já desde o início, quando o bebê nasce, antes da dentição já começa a fazer esse processo, né? De levar o filho no dentista. Isso é muito legal. E eu acho muito legal, porque isso também evita trauma e insere aí uma série de cuidados. Por exemplo, eu, né, ainda tenho restaurações escuras, antigas, que eu tenho medo de mexer e de tirar, né? Mas isso é o quê? Isso é um resíduo lá atrás de o que tinha no momento, que podia ser feito. Só que quando os meus filhos nasceram, e hoje eles já são adultos, eu já comecei a levá-los no postinho, no dentista, para fazer aplicação de flúor, primeiro dentinho, escovava em casa, mostrava para eles. Então, eles cresceram sem esse trauma de ir ao dentista, né? Os dois vão de boa. A Bárbara é mais sensível à dor, então ela tem um pouquinho mais de receio, mas o Aran... E é muito interessante porque uma dificuldade que as pessoas têm, quem tem o trauma, um cuidado muito grande que tem que ter é não passar esse trauma para os filhos. Porque é bem comum. Por exemplo, a mãe tem muito medo de altura. O filho também. E o medo de dentista também acontece. Então, a gente tem que cuidar muito com isso. E é muito difícil não conseguir passar, tá? Então, muitas vezes é uma luta ali pra mãe, pro pai, não passar o trauma pro filho. Então, o que dá pra ser feito muitas vezes é, se possível, né, a mãe não ficar junto ali na hora da consulta, talvez, pra não passar, pra não demonstrar pro filho que ela tá, porque quando a mãe tem trauma, só do filho estar ali, Desmaia. ela já, parece que, assim, ela já está Aí o filho olha assim, meu Deus, é minha mãe, meu porto seguro tá com medo, o que eu tô fazendo aqui? Então, né? como a odontologia evoluiu demais e a tendência é que as crianças de hoje em dia, ou até mesmo os adolescentes, a tendência é que eles não precisem passar por tudo que foi passado, né, na odontologia no passado. Então, é legal conseguir não passar esse trauma ali para as crianças, né, os pais principalmente. Nossa, isso é muito legal. E o que eu vejo? Eu vejo uma geração de sorrisos mais bonitos, uma geração de bocas mais saudáveis, né, porque, claro que isso é muito familiar, né, depende muito do âmbito familiar. Na minha casa, a gente tem uma tia, né, que ela trabalhou a vida inteira como auxiliar de dentista. Então, ela incentivava muito, olha, leva ele lá, leva ela lá, vamos fazer um flúor, vamos ver como é que tá o dentinho nascendo, né, até a Bárbara também, com o Miguel, tia, dá uma olhadinha na boca dele, né. Não, e hoje é tão legal, hoje tem umas escovinhas de bichinho, assim, uns negocinhos, ele adora, ele tem um bichinho assim, aí um de manhã, o pai dele também, né, do Sonic, é um do Mario, pra de noite, não sei o que, mas ele chega em casa, ele pega o banquinho dele, põe, escova, é um sarro, mas é diferente, né? Sim, a maioria das pessoas acima dos 40 anos, ninguém teve isso, né? Hoje é muito mais... Hoje é muito mais lúdico. Só ia no dentista quando tinha uma cárie no dente. Sim. Daí arrancava tudo. E as pessoas costumam falar, o único tratamento que era feito era a extração. Então, qualquer coisinha que tinha, ou às vezes estava com dor em um dente, aí não tinha como ser feito um exame radiográfico, por exemplo. Aí errava o dente, removia o dente e a pessoa continuava com dor. Então, o dente era o errado, né? Isso hoje em dia não acontece mais. Mas, gente, não culpem tanto os pais, né? Também, né? Porque, na verdade, assim, o acesso também, né, é diferente. É o que tinha, é como acesso era, né? a tudo. É o acesso à escova, pasta, à informação. A odontologia também 20 anos, 20 a 30 anos ali, começou a ter um boom na odontologia. Né? Hoje, nós sabemos que tem pesquisas avançadíssimas já da célula, né, o transplante, o implante, celular, não implante, o pininho. Isso, implante celular ali para colocar para ver se nasce o dente. Mentira! Então tem pesquisas já avançadas ali. Que da hora. Com certeza, daqui 20 anos já não vai mais ser feito da forma que a gente faz hoje. Não, será que 20?
Talvez não, né? Do jeito que as coisas Muito estão rápido. indo. Tem impressão de órgãos, né? Essas coisas. Não, gente, fala um pouco mais disso aí. Agora eu tô chocada. Não, Eu é quero... interessantíssimo. Como assim? Implante celular pra nascer o dente? Mas isso aí ainda é muito recente. Tô Isso chocada. daí é bem... Mas é que nem. Antes eu falei do nervo necrosado, né? Aham. Do dente. Do dente. Também tem com células tronco de voltar o dente ficar vital. Então, Meu deixar o nervo com vida novamente. Então, Mesmo também ele tendo morrido. Aham. Então, com células tronco, a gente consegue fazer isso. É algo assim que é muito interessante. Então, tudo tá evoluindo, né? Mas Evoluindo é demais. igual a gente tem um empresário na região muito forte, todo mundo sabe quem é, que está construindo uma cidade Sim. de biotecnologia. E É. ele fala muito dessas coisas, ele falava coisas de 5, 6 anos atrás que ele falava que hoje está acontecendo. Inclusive, uma pessoa que é da empresa teve um acidente, foi impresso um pedaço do crânio, assim, do osso, e hoje isso está acontecendo. Então, assim, eu acho que o negócio vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. Até na área estética da odontologia já tem também preenchimento de mento, né? Que a pessoa quer colocar o malar, deixar o queixinho mais mais quadrado. quadrado. Você e faz tal. a tomografia lá, eles imprimem para você, né, a parte da região da E mandíbula. é tudo interno, né? Faz tudo Isso, por dentro opera da lá, boca, né? parafusa no Olha osso só. e fica. O negócio tá ficando modifica, doido, né? Não, ó, e outra, na verdade, isso também entrou pela questão da durabilidade, né? Vamos supor assim, eu quero fazer uma harmonização facial, mas eu não quero ficar tendo que fazer isso com recorrência. Por exemplo, a cada 8 meses eu vou ter que ir lá e fazer aplicação. E esses implantes, eles já vêm, sim. eles já são permanentes. São permanentes, Né? E fica tão bom quanto ou até melhor. Eu vi muitas clínicas que fazem esses implantes. Fica muito bom, muito bom. Por que disso? Porque já tem essa parte digital que vai te mostrar como você vai ficar antes, para ver se você gosta do tamanho, né, da profundidade, do ângulo. É muito louco isso. E aos poucos vai chegando na realidade, né, nossa. É como um implante. Há alguns anos atrás, era muito difícil a pessoa que conseguisse ter acesso, né, a fazer um tratamento de implante. E hoje já está na realidade aí da maioria das pessoas. Então, isso aos poucos vai... Um dos meus sonhos, na verdade, era as facetas. Um dos meus sonhos. E eu falei que eu não poderia passar desse ano, de 2023, sem fazer as minhas facetas. Mas assim, foi uma luta para mim, para poder chegar e fazer isso, porque até então, vamos supor, 5 anos atrás, isso era algo inalcançável, era muito caro, extremamente caro. Então tinha acesso quem? Quem tinha muito recurso financeiro. Né? E hoje em dia, por quê? Porque na verdade os dentistas da época e tal também é o que tinham, não estou falando mal, né? Era tudo meio que pago à vista. Era difícil de alguém de classe média, baixa, conseguir acessar. E hoje em dia existe também a facilidade do pagamento. Né? Eu vejo isso porque eu ainda fiz suaves prestações mensais, né, gente? Né? Não é fácil, a gente trabalhador, É isso aí. né? A gente é mensalista, a gente ganha assim o salarinho todo mês e a gente vai lá e fala, não, vamos pagar, porque ficou bonito o trem, então vamos pagar bonitinho. Me botaram, agora eu vou ter que pagar o Exatamente, né? E assim, pessoas que são assim mais seguras, como eu tenho muito receio de ficar fazendo dívidas, né? Porque querendo ou não querendo, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã, né? E família, trabalho, Falamos aqui no último podcast, carro. Tudo isso é complexo, né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, porque hoje você pode estar bem, amanhã você já não está mais. Você precisa do teu trabalho, amanhã você pode não tê-lo, né? Então, é uma série de situações que eu tenho um pouco de receio. Então, a facilidade do pagamento, isso aí é muito atrativo. E isso a Odontoseller está de parabéns, porque, na verdade, o intuito da Odontoseller é a satisfação do cliente, do paciente. E eu percebi isso.
Primeiramente, pelo atendimento. E aí, assim, ok, você gostou, você tem intenção de fazer, o que é que está faltando para a gente poder fechar, para você ficar satisfeito? Como que é bom para você isso? É tão bom ouvir isso, porque significa eu não estou só atrás do teu dinheiro, eu estou atrás de saber o que fica bom para você, humanizado. Você está entendendo? A gente volta lá no tratamento humanizado, né? Você vê que a pessoa tem um desejo, ela tem uma necessidade, no meu caso também era necessidade por conta dos meus dentes, e todo mundo fala, nossa, mas você tem dentes bonitos, pra que você vai colocar? Gente, era pura resina, vocês não têm noção. Doutor Henrique que o diga. Não, e o que importa é você, né? O que você achava deles. Exatamente. E assim, era bonito? Era, mas tinha que investir, né? A cada 2 anos eu tinha que ir no dentista e refazer tudo. Então, também não era barato. Então, vamos resolver? Como que a gente vai resolver isso para que não precise ficar voltando o tempo todo? Para investir de uma única vez, para ficar bom, sim, né? E a questão também da função do dente. Aí você começa a ter retração de gengiva, porque um dente está fazendo a função do outro, coisa que as facetas, elas vêm e te melhoram muito isso. Aí o que eu falo, vamos falar um pouquinho de faceta, já que eu já entrei no assunto? Diga lá. Né? Essa questão ali das facetas, as pessoas têm muito medo, gente. Mas vai desgastar muito dente, blá, 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 blá. Depende, né? Depende muito. Depende de cada caso, não é isso? Depende de como está ali a situação e depende do que a gente busca, né? De quais mudanças a gente pretende fazer. Em relação à cor, por exemplo, tem casos que é necessário sim um desgaste, principalmente quando a gente faz na porcelana, né? A faceta de porcelana, por conta ali de que se a gente não fizer esse preparo, a gente não vai conseguir atingir a cor ideal, a cor que o paciente quer. Então, se ela fica muito fina, ela fica translúcida, por exemplo. Então, transparece a cor do dente natural embaixo. Então, tudo vai do que o paciente deseja também, de como está ali, né, a situação. Por exemplo, se tem muitas restaurações de resina, que nem era o seu caso, essas restaurações, elas têm que ser removidas. Então, o preparo, o desgaste, quase que não é em dente natural, é muito em resina, em restaurações antigas. Existe hoje também, além das lentes, das facetas de porcelana, existe a resina, por exemplo. Então, a faceta de resina, ela normalmente não precisa de desgaste, tá? Então, são poucos os casos que tem necessidade. É só, por exemplo, um dente que tem tratamento de canal, que é bem escuro, muito diferente a cor dos outros, aí é necessário ali para conseguir esconder essa cor escura ali abaixo da faceta. Mas ali uma das vantagens da resina é não precisar do preparo. A resina de faceta, ela é diferente da resina de restauração, tá? Então, que nem, não durava. A questão da cor, da porosidade, isso tudo as pessoas têm medo, né? A resina que a gente usa para fazer faceta, ela é uma resina importada, ela é uma resina que ela tem ali um brilho muito bom. E, claro, tem ali, é um material inferior à porcelana, né? Mas a gente consegue fazer um bom trabalho também com ela. E isso é legal porque aí a gente tem as duas possibilidades para o paciente. Então, a gente consegue estar passando para o paciente 2 opções de preço, 2 opções de orçamento. Então, a gente consegue trazer uma melhora. Cada material tem ali as suas vantagens e desvantagens, e o paciente, ele tem essa opção. Então, e isso também é uma coisa muito legal que a gente faz hoje, né? A gente consegue trazer mais de uma opção para o paciente. Nossa, isso é muito legal. E eu tenho visto o trabalho das resinas também, porque a gente fez os meus dentes, mas a gente fez a parte de cima. E eu quero fazer a parte de baixo. Mas a parte de baixo, eu não vejo necessidade de colocar uma porcelana, vou colocar uma resina. Dá para fazer essa mescla, né? Com certeza. É muito comum fazer isso. É muito comum, né? Porque, na verdade, assim, o que vai contar, que eu aprendi com vocês, vai contar muito como se mostra o seu sorriso, a quantidade de facetas, né, ou a quantidade de dentes com resina que você vai fazer, é de acordo com a largura do seu sorriso. Você sabia disso? Nossa, eu tô muito quieto aqui, eu tô prestando muita atenção nisso aqui, cara. Tem casos que a gente soluciona com 6 facetas e tem casos que precisa de 12 para solucionar. O meu foi 10.
Porque Imagina- quase eu não tinha 12 dentes na boca pra poder fazer, entendeu? Imagina, pra quem não sabe, imagina o vocalista do Aerosmith fazendo isso aí. Nossa, Não, procure no Google, o vocalista do Aerosmith faz com... Steven Tyler. E Steven Tyler. Esse cara deve precisar de 85, ele é virado em boca, né? Sou fã desse cara, Uma- inclusive. Topíssimo. mais ou menos isso, né? Então, a quantidade de faceta vai depender da largura do seu sorriso, de quantos dentes aparecem no seu sorriso. Porque imagina só você fazer... Não, eu quero fazer só 4 dentes. E você sorri e aparece 10. Muito estranho. Parece Só que abrindo uma observação aí, tá? vai puxar nossa orelha, né? Tem casos que 4 solucionam, tá? Por exemplo, o paciente não quer uma mudança tão drástica de cor. Ele tem ali os dentes da frente com restaurações muito grandes. Essas restaurações, elas estão sem brilho, elas estão manchadas, elas estão quebradas. Tem ali uma diferença de tamanho e formato entre os 4 dentes da frente, porque os incisivos, os 4 dentes da frente, entre os caninos, as presas, né, são os principais dentes da estética. Um tem que estar exatamente igual ao outro. Então, os 2 bem da frente, os 2 centrais, eles têm que ser idênticos. Os 2 laterais também. Se tem uma diferença entre um e o outro, se um tem canal, por exemplo, e o outro não, se um tem restauração e o outro não, acaba ficando um pouco diferente. E aí, fazer só os 4, a gente consegue trazer, sim, uma melhora de formato, uma melhora de tamanho, e muitas vezes igualar a cor, né? E daí não tem a necessidade de fazer os outros se estiver tudo bem com os outros e se o paciente não deseja ter ali aquele dente tão branco, né? Aí é possível. Eu já, quando for fazer, tipo assim, que cor que você quer? Eu vou querer quase que o mais branco possível, porque eu já vou fazer os 10 mesmo, entendeu? Então já bota aí uma cor que... Branco RGB com Eu LED. chego na balada luz negra, eu só mostro meus dentes, entendeu? Mais ou menos Com LED. E uma dúvida que as pessoas muitas vezes têm, já ouvi de paciente falar assim, mas eu não quero de porcelana não, porque a porcelana é muito branca. Eu não quero tão branco. Não, tem gente que não quer. A gente tem opções de cores. Então não é porque é porcelana que tem que ser branco. É a questão da durabilidade do material, né? Chega lá uma escala Pantone, assim. É o leite dos Pantone. Viu? Mas é quase isso, tá? É quase isso? Viu? Sim, Tô tirando sarro. A gente Coloca nos tem- comentários Você aqui. escolhe a cor que Eu você escolho. quer. você escolhe a A cor gente que tem você uma quer. tabelinha de cores. Olha, eu que zoando o negócio assim. É Tá vendo? verdade. E, Eu não então, tô tão errado assim. Não, E dá Não me escolher. julguem. E dá pra escolher a cor tanto na resina quanto na porcelana. Mas é tudo em tons de branco ou você consegue chegar no meio amarelo, no meio Sim, na cor cinza? natural do Cinza, dente. sim. É bem isso daí, é bem essas duas cores. que Ele são- falou bem as cores certas. É? Tem, Essa, tem né? puxando pro amarelo, tem Nossa, puxando Já pro sabia, cinza. mentira, não sabia não. Que da hora. Sim. Nossa, gostei O meu muito. é puxando pro Aí você cinza sai no lugar já. assim, não, meu Pantone vai do lado do dente, sim, meu Pantone aí. Você vai pintar a casa, não, eu quero parecido com esse Pantone que é do meu dente. Não, a casa, ali, aquela parede eu quero com esse Pantone desse dente aqui. Que da hora, eu não sabia que tinha paleta de cor pra dente. Tem, Cleiton, pior que tem. E aí é o que a Amanda falou. Tudo vai depender da cor que você escolher para poder ver o desgaste ou não do seu dente. Do caso, né? No meu caso, a gente precisou desgastar porque eu precisei transformar. Eles precisaram colocar dente onde não tinha, entendeu? Teve que nivelar, eu acho Por que exemplo, o desgaste é pra nivelar também, né? o meu canino virou lateral. Entendeu? Porque Entendi. eu não tenho os laterais aqui, então o meu canino virou lateral. E lá no fundo, os meus dentes, eu não sei o nome, Molares? esses maiores, os molares, né? Molares, uhum. Então, eles também precisaram ser transformados. Por quê? Porque eles foram distribuindo os dentes. Então, o que você vê não é o que é na realidade. Tá entendendo? É quase uma igreja de conversão de dentes. Converte esse nesse. Isso Você aí. sai dessa vida, você vai virar outra coisa. Só que uma coisa legal também da gente falar é que os famosos, né? Ah, você vai levantar essa Tem questão. muito vídeo, muito vídeo do famoso. Caiu a minha lente. E aí ele filma. E fica aquele cotoquinho de dente, vocês já viram? Já. Um Sim, dentinho sim. super pequeno. E daí ele tá lá no dentista e ele fala, vou colar a minha lente. As pessoas têm uma visão através disso, que o dente natural vai ficar daquele jeito, vai ficar aquele cotoquinho de dente para ser colocado uma porcelana, uma lente em cima, né?
Primeiro, esse famoso, ele não tem uma lente de contato, tá? Lente de contato, ela é super fina. Ela é só a parte da frente do dente. E o desgaste que é feito no dente natural, quando realizado, ele é muito, muito pequeno. Não é nem 0,3 milímetros. E não fazemos desgaste nas laterais do dente e nem na parte de baixo. É só na frente, é só onde aparece no sorriso. Então, primeiro que nem a lente. Então, ele fala ali, ai, caiu a minha lente, é um mas implante, não é? aquilo é uma coroa. Ah, é uma coroa. É porque tem tantas coisas, né? Porque a lente e a faceta, elas envolvem só a parte estética, só a parte da frente. Existe a coroa, que ela é o dente todo. Então, as pessoas, elas pegam essa informação ali na internet, né, na maioria das vezes. Jamais. E aí falam elas de ficam uma maneira errada, isso, né? elas ficam com esse receio, com esse medo, por conta ali de, que o fulano fez a lente de contato e destruíram com o dente natural dele. Mas não é a lente de contato. Então, alguma coisa aconteceu, teve algum motivo para que não é lente, é coroa. Entende? A parte de dentro dos meus dentes são perfeitas. Eu sinto os dentes normais. Isso. E é exatamente isso. O desgaste é feito só para encaixar a lente, né? É isso que eu percebi, na verdade. Mas aceitei o medo, né, do desgaste, mas assim, é algo que vai ser feito definitivo, né? Sim. Não precisa ter medo do desgaste, né? É um preparo no dente para encaixar uma peça que você almeja, né? Então, assim, não é algo que você vai falar assim, hoje eu vou deixar no guarda-roupa que eu não vou... Deixa eu pegar a chavealha aqui. Igual a dentadura de antigamente. Então... O cara que tira do bolso, assim, não, agora eu vou falar no público aqui. Que horror! E até... Não é Lego, né? É Lego. Até esses vídeos dos famosos, também tem que ser investigado qual o motivo de ter soltado. Pois é. Então também tem Porque é muito simples falar, né? Soltou aqui, caiu, ok, mas você foi comer o quê? Uma pedra, meu filho? Que caiu seu dente? Do nada ele aparece atrás de uma marca gigantesca. Nossa, porque Por que será, não é mesmo? Vou resolver o seu problema. Na verdade. Do nada, né? Então... Porque assim, eu desde que fiz, nunca senti assim... Insegurança, claro que tem um período de adaptação, que a gente fica com receio, né? A gente fala assobiando, você fala, fica assobiando, sério? Até você se acostumar com o formato. Dá um negócio estranho. O comecinho ali, porque é uma coisa diferente do que você tinha na boca, né? Então, até o formato do dente, porque eu escolhi tudo, eu escolhi o formato do dente, eu escolhi as ranhuras do dente, eu escolhi a cor, eu escolhi a translucidez, eu escolhi tudo. Isso é muito legal, né? É muito legal. 5G, tudo, Wi-Fi? Tudo que você imagina, você pode escolher no dente. Esse processo de adaptação, a gente sempre fala que a boca torna uma formiga e um elefante, porque qualquer coisinha mínima que seja, que a gente muda, parece que é muita coisa, então, quando é em boca, sabe? Então, o processo de adaptação é normal. Então, e aí, assim, o início não é muito fácil de você se adaptar, porque você vai pronunciar de uma maneira diferente as palavras depois, você vai se adaptando com o som que vai saindo pelos dentes, né? Porque sai, não adianta. Mas, assim, aquela insegurança do comer, ela vai ficando para trás. Do morder uma fruta, claro que eu não vou morder uma fruta com os dentes da frente, nunca fiz isso, nem quando era meu dente normal, né, nunca mordi, corta, mastiga, normal, mas assim, não tenho como de tudo, desde amendoim, né, tudo. Até rabadura. Uma pururuca que me der, com certeza eu vou comer. Sim, tranquilo, claro que você não vai, o problema é bater. Uma queda, um choque, um acidente, você vai fazer alguma coisa, bate alguma coisa na boca, esse é o problema, mas a durabilidade dela na mastigação, assim, eu não senti. Um cuidado também que tem que ter a paciente que tem bruxismo, né? Apertar e ranger os dentes pode acontecer durante a noite dormindo, ou pode ser também um apertamento ali diurno, né, durante o dia. Quem é mais estressado, eu acho que eu tenho esse troço aí. A gente vai lá e desconta nos dentes. E aí acaba que esse apertamento, esse bruxismo é uma força excessiva, né? Que não deveria estar acontecendo. Então também tem que ser observado e tem que ser tratado, porque pode trazer problemas tanto para o dente natural, como também para qualquer tratamento, seja faceta, implante, dentadura, tudo. Então o bruxismo também sempre tem que ser observado. É o nosso vilão, né? O bruxismo é o nosso vilão. Todas as áreas.
Todos os dentistas temem o bruxismo. Tal do Harry Potter. Harry Não Potter tem que o diga. jeito, né? Vamos lá, então, agora falar um pouquinho das causas da perda natural dos dentes. O que acontece? Por que acontece de um dente se suicidar, cair Sumiu. da boca da gente? Desmaiado. Né? Desmaiou. Desmaiado. Não é? Sei lá, cárie é algo muito comum. Ou não é mais comum, não sei. Doença periodontal. A doença periodontal que já foi falada, né? A doença periodontal, a cárie, né, também não é tão incomum, não. Na verdade, nós puxamos um pouquinho da parte das crianças, né? Mas vem ainda, né? Por mais que existem campanhas, né? De conscientização, na escovação, né? Nas escolinhas e tudo mais, mas a realidade mesmo não é essa ainda, né? Tem muito ainda. E na transição de dentes de leite, né? Vamos dizer assim, dentes de leite para permanente. Por exemplo, a maioria, acho que deve ter, não, né? Tem um estudo para ver quais dentes são perdidos, né? Vamos dizer assim, dente permanente que é perdido. A maioria esmagadora são os molares inferiores, os primeiros molares inferiores. Por quê? Porque são os primeiros que nascem ali lá atrás, né? Lá atrás, são os primeiros que nascem permanente, não tem o dentinho de leite. E não cai nenhum de leite para nascer. Esse primeiro molar permanente. E aí, às vezes, os pais nem notam que O já é famoso permanente. dente do juízo? Não. Não? O primeiro, o juízo seria o terceiro molar. Nós temos 3, né? Meu Deus do céu. O primeiro, o segundo e o terceiro. Meu Deus, tem tanta coisa na minha boca que eu tô com medo. Tá vendo? Você nem sabe que tem. Não. Né? Hoje você tá aprendendo. Nossa, mas que essa parte eu não sabia. Então, esses molares, eles já são permanentes, eles não são de leite. Já. E onde tem uma carizinha ali, fala, vai cair. já cai e tal, e não cai. E aí vem as restaurações antigas, né, de amálgama, naqueles dentes são super normais. Tenho até hoje. Aí depois disso vem o tratamento de canal, aí vem, às vezes, aí no final, né, vem a extração. Então, na verdade, eu não tive coragem de trocar as minhas restaurações de amálgama justamente porque eu fiquei com medo delas serem muito profundas e precisar fazer tratamento de canal depois. A gente também tem esse medo. Né? É um caso muito polêmico. Você foi viajar, você levou essas restaurações com você. Levei comigo. Eu não tô acreditando tem nisso. 47 anos praticamente que elas estão comigo. Eu também quase. tenho, mas eu vou ter que trocar uma ideia com eles. Muito sério depois. Então, muito sério. É muito polêmico, porque a amálgama é muito boa, né? Vamos dizer assim. A durabilidade. A sua função e durabilidade dela é muito boa. Uhum. Infelizmente, a estética dela, É horrível. infelizmente, não dá, né? Mas assim, então, quando vem, né, pra doutora Amanda lá avaliar, fala assim, e aí, vamos trocar, não vamos? A gente sempre tem que ter uma cautela. E aí? Você Vale tem a o pena? risco, tem o risco de tratar o canal, né? Matar o dentinho, porque você só vai trocar, né? Então, tem tudo, é bem polêmico a restauração de amálgama. A gente, normalmente, quando é uma restauração que envolve mais de uma face ali do dente, quando é uma restauração que a gente vê no raio-x que é profunda, a gente não costuma indicar trocar, não. Entendi. Então, claro que se tiver alguma infiltração... Isso que eu ia falar, se tiver uma necessidade, é Isso, diferente, aí é outra né? coisa. Aí sim, aí Uhum. precisa ser trocado. Mas se for por estética, claro, se incomoda bastante o paciente, a gente Tem acaba meios. fazendo, né? Tem formas de fazer. Mas a gente acaba ali tendo também um certo receio muitas vezes. Mas esse é o bom profissional, né? Que ele vai olhar e vai falar, olha, se for só para essa finalidade, não vamos mexer. Eu acho melhor permanecer. Né, porque não adianta também falar bem para tudo que as pessoas querem. Às vezes o que eu quero não é o que é necessário para mim. Com certeza. Né? Às vezes eu vou estar desencadeando um outro problema muito mais sério do que esse estético. Então eu gosto de gente que me fala não. Eu gosto. Porque daí segura a gente. Às vezes na ilusão, na imaginação da gente é uma coisa, mas na vida real é outra. A gente sempre fala que a sinceridade com o paciente é tudo. Eu prefiro a verdade que ela doa naquele momento e que depois ela não me cause dor de cabeça. A gente faz, mas pode te acontecer isso. Esses são os riscos, essas são as vantagens. Quer? Não? Porque nós somos uma clínica que é imediata, né? Vem aqui, vamos fazer o que você quer fazer e tal, e vai embora. Não.
a gente quer que essa É uma pessoa venha, né, construção, todo né? ano. Né? Uhum. Então, venha, traz o vizinho, traz a família. É isso que a gente quer. Não adianta chegar e resolver ali Uhum. e depois, tchau, nossa, esqueci o nome, nem sei quem que é. Tá vendo? Né? Então, Cadê o porque- suporte depois, né? a parte humanizada tá aí, né? É você conhecer quem está frequentando o lugar da sua clínica, você saber as dores daquela pessoa. É tão legal que eu faço a cada acompanhamento normal, sempre fiz, né? A cada 6 meses vou ao dentista e tal, sempre fui assim. E aí a gente terminou meu tratamento e eu pensei assim, né? Quando for para fazer, às vezes o tempo passa tão rápido, a gente não se dá conta que passou 6 meses, né? Aí alguém me liga, oi, tudo bem, Andréa? É a fulana de tal que deu doutor Sérgio. Tipo Mas assim, já? eu tô devendo alguma coisa. Ela falou, não, é para te avisar que já deu 6 meses, a gente precisaria, né, fazer uma revisão, vir fazer uma limpeza e tal. Eu falei, jura que já deu 6 meses? Ela falou, já. Não marca, Sim. minha filha, vamos fazer. O que tem que fazer, a gente tem que fazer e acabou, né? Então, isso eu acho muito legal, né? De você ser acompanhada. Porque a tua mente não vai te lembrar, mas alguém vai te lembrar. Tá? Alguém está se importando com você. Olha, já faz 6 meses. Você não gostaria de voltar para dar uma olhadinha? Como é que tá? Fazer aquela limpeza básica? Bora lá, vamos fazer. Né? Então, isso eu acho muito legal. Dificilmente você tem esse acompanhamento. É bem difícil isso acontecer. É que se depender da gente, a gente perde a noção do tempo. Eu sou uma dessas, que se não tiver alguém para me lembrar ou algo para me lembrar, o tempo voa pra Né? mim. Eu sou assim também, eu preciso consultar no cardiologista uma vez por ano. Quando eu paro pra pensar, fazem 3. Nossa. Sim, Ai, eu me aconteceu sinto mais esses dias. confortável com você Isso agora. aconteceu esses Ana. dias. Então, se o profissional tem esse controle, ajuda muito, né? Eu pensava assim. o carro uma vez quando tem que trocar o óleo? Exatamente. Oxi. O meu, ele diz, ó, eu preciso trocar o óleo, sua louca. O meu ele não avisa, ele só O meu tem acende lá, eu uma tenho que luz lembrar. lá, trocar o óleo, entendeu? Ah. Fala, beleza, querida, vamos lá, vamos ligar pro O meu, ele só hospital e aparece mandar você pra lá. A chavinha de revisão, o óleo tem que olhar lá. Mas eu uso muito essa analogia aí do trocar o óleo. Porque às vezes você está investindo, né, também, né, no sorriso, numa prótese fixa lá, né, com os implantes, com as facetas. Daí, mas, nossa, tem que vir todo ano fazer a limpeza, o acompanhamento. Eu falo, olha, você vai comprar um carro, você vai pagar um valor. Você vai deixar o motor fundir? Cara, Vai fazer então- manutenção? Então vai sair mais caro. Às vezes tem que substituir, trocar, né, uma faceta, porque faz 2, 3 anos que não veio, começa uma doença periodontal, começa uma carizinha por trás ali, e aí, né? Então a cada 6 meses, né, um tempo legal aí, você previne muita coisa, né? E falando em prevenção, na clínica nós temos o raio-x panorâmico também. Claro que quando abre o raio-x, tem a estrutura óssea também, né? Tem a parte da mandíbula, a maxila ali. E, por incrível que pareça, até tem casos que é um pouco fora da odontologia, mas está ali para observar e a gente observa. Que é a carótida. Aparece um pouco. Claro que no raio-x não aparece a carótida, mas, às vezes, tem alguns, vamos dizer assim, calcificado, não, mas na parte da carótida tem alguns entupimentos ali, Olha, tá você consegue entupido. aí pegar. vocês até E a conseguem gente dar um fala, alerta pra a pessoa. gente chega e fala assim, eu já tive esse caso, né, por isso que eu achei legal. Eu falei, olha, aqui pode ser, né, uns cristais de saliva que forma, que é bem próximo, ou pode ser o caninho, né, o caninho Procure seu entupindo aí, fala, vai no cardiologista. cardiologista. Pode não ser nada, mas... Gente, De fato. mas isso é muito importante, porque, caramba, vai evitar do cara ter um problema sério, É um AVC ali, né? não é? Além disso também, a sinusite acontece muito. A gente questiona, né, o paciente. Sente dor. Já aconteceu. Então, eu acho legal buscar um otorrino. Nossa, gente, Pelo que raio-x. legal. Isso é muito legal. Putz. E às vezes pega, né, umas coisas perdidas assim, né? Pega. Muito. Não queremos, né, mas pega. Mas é um alerta. Então fica um alerta também.
Olha, quando eu fui fazer os orçamentos, eu passei por algumas clínicas. E aí eu observei, assim, a seriedade do trabalho, né? Por que eu vou levantar? Porque aqui nós temos uma situação que vai falar sobre a reposição dos dentes que a gente perde, a importância disso. Eu nasci sem os dentes, eles não nasceram, não estavam ali, eles simplesmente é uma falha genética ali, né? E eu fui procurar uma determinada clínica para fazer um orçamento, porque a gente vai fazendo orçamento para saber o que se enquadra no bolso da gente, né? E cheguei nessa clínica, o profissional que me atendeu, ele falou assim, bom, nós vamos ter que arrancar 2 dentes para fazer um implante. Eu falei, oi? Eu falei, mas arrancar dentes são? Pra quê? Ele falou, porque você, aqui é assim, se você tivesse usado aparelho aberto. Eu falei, não, até aí tudo bem, até aí eu que sou leiga, sei, né? Na época o dentista fez o que ele pôde, eu usei aparelho para fechar os dentes, não para abrir. Se tivesse aberto, colocado implante, era outra história, né? Mas também foi feito o que pôde, o que era disponível na época. Mas agora, quanto a arrancar dente para depois fazer implante, eu falei, não estou entendendo essa parte. Não, porque se você quiser que fique uma coisa bem feita, eu falei, meu amigo, obrigado. Muito obrigada. Ali eu entendi que não era humanizado, que era uma parte comercial do negócio, sabe? Mais uma pessoa leiga, ou menos esclarecida, ou mais humilde, vai dizer, ok, vamos fazer. Isso aí me doeu no meu coração, sabe? Eu tô aqui tentando pensar quais dos 2. Quais os dentes que ele queria arrancar, né? Então, eu nem vou te falar, para você não ficar tão revoltada como eu fiquei. Eu nem consegui terminar minha conversa, na verdade, porque assim, quando você observa que a pessoa é correta, é honesta, que ela está realmente preocupada em sanar a tua dúvida, que ela está preocupada em resolver o seu problema, você vai perguntando, a pessoa vai respondendo, vai te explicando por A mais B, né? Mas ali, eu senti assim uma coisa, um descaso tão grande, por exemplo, o teu caso é um pouco mais complicado, então a gente vai arrancar primeiro para depois implantar certo. Eu falei, não tô entendendo, gente. Algo de errado não está certo. Sabe? Eu falei, mas arrancar dente saudável é uma coisa muito fora da A gente vai minha arrancar essa árvore realidade. aqui, mas a gente vai plantar outra no lugar. Então, é mais ou menos por aí, Não, esse entendeu? pneu do carro tá bom, a gente vai tirar e vai colocar outro. Não, só porque eu quero. Você tá entendendo? Mais prático, mais fácil. Não, tá beleza, né? Tipo, eu não quero resolver o seu problema, então eu vou te dar um problema ainda maior para Tudo você. que sai um pouco do normal, né? Que tem uma limitação. Precisa pensar um pouco mais. Desculpa, né? É isso. As pessoas têm preguiça mental. O que precisa pensar um pouco mais para ser resolvido, eu vou criar um problema ainda maior para a pessoa desistir, né? Ou para ficar mais confortável para o meu bolso, às vezes, já que eu vou ter trabalho, então que seja algo que vale a pena, né? Ó, todo mundo ficou sem ação, não é verdade? Eu fiquei da mesma forma. Infelizmente, existe, tá, gente? Existe, né? E muita gente cai. Pior que agora você me fez pensar numa coisa. Já aconteceu mais de uma vez de chegar paciente super jovem, assim, 18 anos, 19 anos, buscando um tratamento de lentes de contato, de facetas. Mas peraí, o que te incomoda no seu sorriso? A cor. Só a cor? Sim. Você já fez um clareamento? Não, nunca fiz. O que você acha da gente tentar? Vamos tentar ir pelo mais... menos invasivo, né? Pelo mais simples possível. E aí faz o clareamento e a pessoa muitas vezes sai já satisfeita. Adorou. E às vezes ela vai em outros profissionais e sempre ali bate na tecla da lente. Então são diferenciais que a gente acaba tendo que ter como pessoa mesmo. Pra gente deitar a cabeça de noite no travesseiro e conseguir dormir tranquilo. É isso. Por isso que eu falo, né? A gente falou em vários podcasts aqui, eu vou falar de novo. Procure indicações. Não vá em qualquer lugar, sabe? Não seja um aventureiro. Abriu aquele lugar lá, eu vou lá para experimentar. Calma, porque é o teu corpo, né? Então pensa bem, pesquisa bem. É quase que uma vida de detetive, assim. Se tem alguém que fez, foi bom, deu certo e indicou para você, vai lá.
eles são bons, eles fazem um bom trabalho, vá e faça. Agora, não vá se aventurar em qualquer lugar aí, Você vai comprar um celular, o cara passa 85 anos olhando no YouTube, olhando, por que você não pode pegar na tua região, conversar com as pessoas, né? Você vai gastar uma grana, você vai mexer na sua saúde. Cara, para comprar um celular, você se preocupa mais do que para mexer na sua boca. muitas vezes, né? Então. Não é? Vai deixando, né? Então, aí eu queria falar um pouquinho sobre um descaso, né, que eu senti, mas a gente vai falar da importância, de repente, de substituir um dente que teve que ser arrancado, ou que caiu. O que isso pode implicar, gente, na saúde da pessoa? Na mastigação, sei lá. Ixi, é um leque, né? Articulação, né? Articulação mandibular já começa a prejudicar. Então, machuca, tem uma cartilagem, amortida. Tem uma cartilagem que protege o osso, né, da mandíbula para o crânio. E essa cartilagem, trabalhando errado, ela pode ter um desgaste. Aí tem que ser feita uma cirurgia, daí começa, né, a ficar agravar pior, os problemas, né? Alimentação, tua saúde. Deixa de comer algo, né? Aqui, ó. Né, vou lá comer umas castanhas. Não tem como, né? Tem um dente aqui, o outro aqui tá mole, isso aqui tá doendo. Não consegue mastigar. Né? Então, isso sem falar, uma das coisas que pega bastante, né, é a questão dos pais, dos avós, né, dos pais, quando começa a perceber, né, pai, vamos lá com a gente, né, mãe, vamos lá com a gente no restaurante, eles falam, não vou, tô em casa, já tô com a roupa aqui, ó. Liga o alerta, né? Por quê? Né? Porque já não tá legal, ou já usa uma prótesezinha e essa prótese tá incomodando, ou eu tenho vergonha de ir lá no banheiro, depois entrou uma sujeirinha, ir lá no banheiro tirar, né? Fazer então esses detalhes também, né? Então é um leque muito grande, né, disso daí, para poder... E isso pode dar, de repente, lá no futuro, por exemplo, eu tirei um dente e eu não substituí. O que a minha boca vai fazer? Tá, então... Os outros dentes, eles vão se movimentar, então vai acontecer uma movimentação, isso vai prejudicar a estética, a mastigação, então a estética e função, né? Vai prejudicar tudo. Aí no futuro, se esse paciente ele demora muito para buscar, por exemplo, perdeu um dente só. É um, lá do fundo, tudo bem. Ninguém tá vendo. Aí depois, se a pessoa demora para buscar o atendimento, o nosso corpo, ele acaba reabsorvendo ali a estrutura óssea da região, então muitas vezes pode ser necessário até preencher com osso no local, né, se demora bastante, então a gente acontece isso, uma das coisas que acontecem é essa perda óssea na região, a movimentação dos outros dentes também, e isso pode ser necessário até o uso de aparelho ortodôntico antes de pensar em colocar implante. Então, às vezes... Para corrigir isso, para abrir de novo aquele espaço. Os outros dentes, eles querem fechar aquele espaço, eles não têm amparo, eles não têm um suporte, né? E aí eles começam a deitar, a inclinar, se perde um dente de baixo, de cima começa a descer. Mentira! É sério que o dente começa a descer pra... Os bichos eles têm um grupo no WhatsApp, caiu o pesão lá, volta aqui. É um jogo de vôlei, né? Mas o dente fica mais comprido? Fica. Que doideira. Mais exposta, acessibilidade. Isso é bem comum, sabia? De acontecer. Os dentes são inteligentes, bicho. O corpo é perfeito, lembra? WhatsApp. Sim. E aí, já aconteceu da pessoa perder o dente superior de tanto que ele destruiu, de tanto que ele desceu. Claro que é um caso extremo, né? Gente. Porque tem formas de recuperá-lo, de intruir ele de volta, tem como fazer isso, tá? Tem outras possibilidades, mas já, assim, a gente vê acontecer. Eu tô chocada. E quando eu perco um dente, por exemplo, eu tenho o implante que eu posso estar fazendo. Você falou da coroa. Tá. Qual é a diferença do implante e da coroa? Quando a gente faz o implante, em cima do implante a gente coloca uma prótese fixa. Essa prótese, ela pode ser uma coroa, por exemplo, uma coroa unitária. Então, um dente só, a gente tem o implante dividido em duas partes, né? O implante, que é a da gengiva para dentro, o pino, e a coroa, que é o dente que vai em cima. Existe também a coroa sobre um dente natural. Então... dá para fazer isso também sobre o dente natural? Isso aí. As pessoas
conhecem muito Aí como não, pivô. aí não é faceta. Isso, aí não é faceta. É feita de porcelana, é o dente todo. É bem comum ser necessário quando o dente tem tratamento de canal e uma destruição muito grande ali na parte que aparece em boca, então tem pouco dente natural. Aí a gente, normalmente nesses casos, acaba fazendo um pino dentro do canal e uma coroa. Só que aí a diferença é que essa coroa ela é sobre a raiz do dente natural, ela não é sobre implante. Quando a gente olha em boca é muito parecido, a coroa sobre o dente natural e a coroa sobre implante. O que muda é o que tá pra dentro da gengiva. E isso só consegue ver também pelo raio-x, ou não? É, a gente consegue, né? Ver em boca, mas as outras pessoas não. Entendi. Chega na rua, deixa eu ver essa coroa. Dá um sorriso aí que eu quero ver Tudo se é pega a um... lanterna. Você tem uma coroa, você não tem. Vai pra lá. É verdade. Vamos selecionar esse povo aí. Sem coroas e com coroa. Chegou primeiro no almoço e quem tiver coroa, vá pra Não lá. vai comer hoje. Não. As antigas pivô ou jaqueta, né? que falavam. Pivô, jaqueta. Falavam, Tem uma gente. jaqueta aqui, tem uma pivô. Mas podia ser japona também. Japona. Pivô, jaqueta japona. E você? Depende da região. Imagina, Isso é muito frio, imagina antigamente, nós aqui, né, o doutor Sérgio, temos uma jaqueta pro seu dente. Ó, dá uma propaganda boa. Nas antigas. Né? E tem gente que chega lá com a jaqueta de 20 anos atrás. Jaqueta Nossa, boa. Nossa, durabilidade. Muito bem costurada, muito bem feita. Alinhou certinho, a costura foi feita própria para aquele dente. A gente estava falando um pouquinho sobre saúde da gengiva e tal. E tem uma outra situação que eu vivi, até foi um dos motivos que me levou a... Um dos, né? Não foi o motivo. Que me levou a fazer as facetas, que é a retração de gengiva. Isso é comum? Por que acontece na boca Que é isso? na boca das pessoas? Retração de gengiva? Você É. nunca você Não, já ouvi. Isso. Não sei, eu tô com uma ideia na cabeça, mas eu vou ficar quieto. Não, deixa que vou- os profissionais expliquem. Retraído? Não. Gengiva sumindo. É isso, pensei nisso. É isso? É isso aí. Gente, que doideira. Na anatomia dental ali, né, bem simples, é a coroa e a raiz do dente ali, tá? Vai aparecer agora, nesse instante, um desenho O disso. desenho do Aí. dente ali. Opa. Produção, Não. bota aí o desenho do dente. Vai aparecer agora. Então, a coroa, o que a gente vê, né, que a coroa, ela é envolto com esmalte, que é bem duro, né, um material muito duro. E a raiz, não, a raiz ela é como se fosse um osso, né? A estrutura, a força dela é de um osso. E aí vem o suporte ósseo, né, o osso alveolar, o suporte que segura o dente, e para cobrir, né, o tapetinho do osso ali é a gengiva. Então, em alguns casos, né, o que acontece? A maioria é a escovação errada, né, a forma de escovar, né, o vai e vem aqui na A gengiva, fricção. Que a dá. força, né, Força. o formato da escova, né, que tem muita gente que pega lá aquelas que, né, parece que vai... Parece aquela um rápida carro de você- terceira A geração. pessoa acha que quanto mais dura e mais força usar, mais vai limpar. Exatamente. E outra, tá? Também tem uma outra pulo do gato aí, que é o quê? A hora, o momento certo de fazer a escovação, né? Porque, assim, nós comemos, né? E a nossa saliva tá ali para ajudar, iniciar ali As enzimas, né? É isso. Então, ela começa a ter uma certa acidez. E, né, a alimentação também. Então, se você pegar, né, comer e correr lá no banheiro e escovar, você tá com a boca ácida e pegar a escova e... né, então, entendi. isso tem uma ajuda aí para desgastar. Né? Não a gengiva, no caso, né? Aí eu já é um pouco mais avançado. Gente, Porque aí- isso... Que medo, porque eu gosto de escova dura. Não, eu não. Mas Mas eu não sou doidão. A gente Não brinca fico só. esmirilhando, Muda mas eu isso. gosto. A gente Sabe brinca que eu só. gosto? Vai mudando aos poucos. Sério, porque a minha esposa compra mais macio. Meu Deus, parece que tá estranho. Ó, essa ó, não escovadura aquela para pedra. dentadura. escovadora. Nossa, que horror. Aí. Tá vendo, amor? É Tem que comprar uma escova mole. É sério, não é Macia. mentira, eu tô falando por estudo de casa. Eu Sim. sempre usei a mais dura. Não a mais dura.
perto da que a minha esposa usa, a minha é dura. Isso a longo prazo pode te trazer A mãe, alguns problemas. hoje mesmo, eu vou passar na farmácia Eu e já vou vou trocar comprar uma o... nova. Desculpa, doutor, que você estava falando da acidez, do desgaste. né? Até esse desgaste, né, que o doutor estava falando, isso é algo que acontece pós-retração, né? Isso, já adiantei um pouco, né? Uhum. Que aí começa a ter o trauma, né? O trauma que vai fazer a gengiva subir. Claro que tem a oclusão também, tá? Porque perdeu um dente, os dentes se desalinharam e pega mais nele. Então tem um certo balanceio ali e começa a ter trincas esse esmalte e tal, e a gengiva começa a trabalhar também. Uhum. Então aí depois tem a acidez, a escovação, o formato que vai desgastando a raiz, vai Até o piorando o próprio caso. bruxismo também. O bruxismo. O doutor Henrique, ele tinha comentado comigo, e você vê, a gente vai aprendendo com cada situação, né? Ele tinha comentado comigo justamente por conta dessa situação da retração da gengiva, que era uma queixa minha, a força que cada dente exerce. Então, cada um tem o seu papel e cada um tem a sua força, né, na mastigação. E vamos supor, quando um está compensando o outro, pode acontecer desses traumas, né? O trauma, a força está sendo aplicada, não é a força que aquele dente deveria estar recebendo, e aí o trauma constante vai fazendo a gengiva subir. Fato. Fato, porque um dente está compensando a força do outro dente, ele não é a função dele fazer aquilo ali, né? E muitas vezes pode acontecer sim a retração gengival, mas às vezes não acontece assim a retração gengival, mas sim uma abfração, que é o nome, que é um pouco diferente. Bem próxima à gengiva começa a formar um buraquinho, tipo um degrau. Às vezes o paciente sente na unha, passa a unha ali perto da gengiva e o que é isso? Sente um choquinho, uma sensibilidade, sente um degrau. Isso é uma abfração, é sinal de que ou esse dente, ou o paciente tem algum bruxismo, né, um bruxismo acontecendo, ou a oclusão está forçando demais esse dente, tá? Aí entra em conjunto também a questão da escova dura, da força. Agora, se a gente falar de escova dura, eu sou sincera, é isso aí mesmo. É isso mesmo. aí a força na hora de escovar e uma coisa vai agravando a outra, né? Então, assim, tudo tá em conjunto. Muito difícil ser uma única causa para isso. Normalmente é um conjunto de fatores. E é legal, por exemplo, um negócio simples da escova, né? Cerdas ali, cabeça da escova pequena. Por quê? Porque você tem que pensar que você tem que alcançar o último dente lá com facilidade, né? Certo? E é macia. Existe hoje também a extra macia, mas essa extra macia é para casos cirúrgicos, né? Porque às vezes faz um enxerto gengival nessas retrações, existe um certo, faz uma cirurgia de gengiva e aí você não quer que a paciente escove, né? Com uma escova É pra não abrir bem a macia, pra não né? machucar. Aí tem uma extra macia que é só para esses casos, não vai a saída dura agora e falar, vou comprar a extra macia, né? Aí você não vai nem conseguir. Fala, nossa, isso aqui não limpa. Você tá mastigando a escova. Tá passando paninho, né? Eu uso uma escova que parece um xingamento, o nome dela, aquela Curaproc. É Sim. isso, né? Nossa senhora, aquilo lá parece Curaprox. uma luva, assim, que você vai passando aquilo, nossa, parece Uma escova pelúcia. muito boa. Sério? Uma escova muito boa. Eu não sei qual que eu sou, eu chego lá e vou mexendo assim. mas a minha foi Ah, recomendação mesmo, justamente Sim. por conta dessa retração Da da hora. gengiva e tal, Não né? tem nenhuma esmerilhadeira, alguma coisa pequena? E assim como o cuidado com a escova, também é legal ter um cuidado com o creme dental, né? Com a pasta de dente utilizada. Casos de retração gengival, já que a gente estava falando disso. Se o paciente tem uma retração gengival, ele vai lá e utiliza uma pasta clareadora, por exemplo. Já tá sensível. Ele vai causar uma sensibilidade, um desgaste nessa raiz, porque como a raiz não tem o esmalte, ela é mais frágil, então a pasta também é importante. Pasta clareadora, primeiro, ela não clareia, tá? Então clareamento só com acompanhamento do profissional. Por favor. Você que vai lá comprar pasta clareadora,
Tá deixando dinheiro de graça. Compra clareamento na Shopee. Tá vendo? É melhor do que comprar essa pasta clareador. Não, por favor, não. Tem. A me gente livre. vê vendendo na internet De tudo. gel clareador. Isso, os danos que pode causar são muito grandes, tá? É porque as pessoas elas não têm noção, eu também aprendi isso lá com vocês, é a porcentagem do ácido que vai clarear o dente, né? Então, para cada caso é um caso específico, né? Por exemplo, o que causa a sensibilidade, por exemplo, é essa situação do que você vai aplicar ali no dente. Então, a porcentagem para quem tem mais resistência é uma, para quem tem menos resistência à dor é outra, né? E aí o cabra vai lá e me compra 70% e joga na boca. Zero né? recipiente, zero recipiente. Uma vez apareceu pra mim e eu resolvi apertar, resolvi clicar no negócio pra ver, daí não parava mais, né? Uhum. Era um gel que aplicava no dente, aí tinha um cabo que encaixava no celular e uma estrutura assim que encaixava na boca. Aí quando ligava no celular, ligava uma luz, como se fosse o laser. Gente, que ridículo! Na boca, sim. E aí começou a aparecer bastante pra mim daquilo, eu comecei a pesquisar mais sobre sensibilidade. Essas pessoas tinham muita sensibilidade, acabavam danificando ali a gengiva, porque dependendo da porcentagem do gel, ele não pode ter contato com a gengiva, porque queima. Então, ali teve muitas pessoas que tiveram muitos problemas por causa disso. Coragem, né? Não, isso aí sem contar que o dente também, o esmalte do dente já era, né? Dependendo da frequência que a pessoa aplica. Para ter uma ideia, o gel clareador mesmo é só o consultório, só o dentista que pode comprar, ou senão a gente tem que fazer a receita, né, do clareador para o paciente ir lá comprar se ele E a quer comprar. forma como vai aplicar isso, né? Porque Sim. todo o controle, né? Não adianta Gente. fazer a livre demanda aí. E uma vez também tava em alta a pasta de carvão, vocês chegaram a ver? sim. Já ouvi falar. Lembro. Aí a gente via blogueiras. Carvão ativado. Isso. Compre agora sua casa com carvão ativado. Daí- Seus dentes ficaram brancos em 30 dias. Eles falavam isso, né? Aí Mas... a pasta era uma caixinha assim e era puro pó. Daí o vídeo era Não era elas pasta, pegando então. a escova, Propaganda molhava, enganosa. Não era pasta, era pó. era pó. Pó dental. Molhava a escova, daí encaixava, colocava ali, molhava no pó esfregava no dente. e escovava. E dali. Aí você ia olhar, a pessoa tinha lentes, tinha faceta, era nítido. Pra nós é nítido Sim, que dá a pra pessoa ver. tem um tratamento. E tava ali fazendo a propaganda da pasta de carvão. Então, além de todos os problemas que ela poderia ter por causa daquilo e também influenciar outras pessoas a ter, né? Tem a questão de que, querendo ou não, a propaganda enganosa, porque como que vai clarear se ela tem... Gente, como pode? É tudo pelo dinheiro, né? Infelizmente, a internet ela é maravilhosa para muitas coisas, mas nesse sentido, A gente ficou tem que uma saber terra filtrar. de ninguém, né? A gente Aí tem é que tá saber o problema, filtrar. Receber as coisas, não passar antes de olhar, não acreditar em tudo, né? Busca profissionais, né? Eu sou da seguinte área, né? Eu trabalho na minha área, então eu sei do que eu falo na minha área. Agora, eu não vou me meter na área dos outros, porque eu não sei. Eu não me formei, eu não sei falar, né, sobre uma cirurgia, eu não sei o que significa eu não sabia nem a diferença, né, entre o implante X, Y, Z, não sabia. Enfim, não se meta aonde você não é chamado. É simples assim. Tira um tempo, né? Faça avaliações, né? Conversa. Eu gosto muito, já teve paciente meu que veio com uma folhinha assim, um caderninho. Doutor, antes de qualquer coisa aí, eu quero fazer essas perguntas aqui. Eu adoro isso, por quê? Porque aí o paciente tem essas dúvidas, vai sanar essas dúvidas, e quando for fazer qualquer tipo de tratamento, vai vir tranquilo, porque já resolveu, agora é contigo. Agora eu sei como vai ser, Se né? o cara tá com dúvida e você respondeu de bate-pronto, fala, pô, o cara manja. E até também, levar também. acompanhante também é legal. Às vezes a dúvida que o paciente não tem um acompanhante tem e é uma dúvida legal.
Pode fazer uma live na hora da consulta. Estamos aqui com a Ela. Estou com essa dúvida aqui, você também tem. Manda agora para você. Pra gente finalizar, eu acho que passou batido, eu acabei não perguntando. Quando a gente falou lá das facetas e tal, dos implantes, a gente não falou sobre durabilidade, prazo de validade. Né? Como manter isso? Tem que fazer manutenção, além da visita normal do dentista? Tem alguma revisão que tem que ser feita a cada X tempo? Como que funciona para as pessoas entenderem isso, de fato? Bom, na verdade, assim, tem a parte da implantodontia, né, que é os implantes. E os implantes, assim, tem um leque também de, até, por exemplo, paciente diabético, paciente fumante. Vamos dizer, a parte normal ali tem a durabilidade do implante. O implante é para durar para sempre. Né? É para durar para sempre. Se tiver um acompanhamento a cada 6 meses, uma vez por ano, né, vão lá. Que vá lá fazer uma manutençãozinha. Né? Então, assim, tem tudo isso que é visto, né? Porque é para durar para sempre o implante. Está lá fixado no osso, né? Só que a coroa, não. A coroa, infelizmente, existe, né, tá ali, área externa, né? Então, pode ter algum certo desgaste, uma trinca, né? O formato, até usou o aparelho, vai precisar usar o aparelho, tem que retrocar, né? Então, tudo isso influencia, né? Questão das restaurações, até as restaurações, tem gente que fala assim, 4, 5 anos, tem gente que tá com 10, 15, 20 anos, né? Uma vida inteira, às vezes. A gente nunca sabe qual vai ser a durabilidade exata de um tratamento, porque tudo vai do cuidado que o paciente coloca o paciente numa caixinha, né, e dá comida. Igual no plástico bolha. Você vai ficar aqui, daí então, controla a pressão, temperatura. Então, assim, tem muitos tratamentos que a gente faz pensando em durar uma vida, por exemplo, o implante, mas a gente precisa também da colaboração do paciente para que isso aconteça, tá? Então, tem também, além da colaboração do paciente, tem outras coisas também ali, relacionado, por exemplo, ao paciente diabético. A gente tem ali toda uma questão, todo um cuidado que é redobrado nesses casos, tá? Então, não é que não dá para fazer tratamento. Dá sim para fazer, mas tem que redobrar antes tem que fazer um pré, né? Uma prévia para poder ver se ele está apto a receber aquilo naquele momento, ou vai precisar de alguns cuidados anteriores a implantar, né? Até a questão de manutenção de facetas, né? Na verdade, assim, a manutenção, todo mundo, independente se a pessoa ela tem dentadura que seja, não tem mais nenhum dente natural, ou tem todos os dentes naturais, que não tem nada de tratamento, tem uma restauração, nada. Todo mundo, independente da pessoa, a gente deve frequentar o dentista no mínimo uma vez por ano, tá? Então, o paciente que tem facetas é um pouco diferente em relação ao material. A faceta de resina, por exemplo, eu sempre falo assim, a resina ela é mais barata que a porcelana? Ela é, mas tem um motivo para isso. A resina, ela pigmenta. Então, se o paciente fuma, por exemplo, ou se o paciente toma bastante café preto, chimarrão, essas coisas que pigmentam mais, vai ser necessário uma manutenção com mais frequência. Então, tem que fazer um polimento dessas resinas, tem que manter essa resina lisa e brilhosa para que não aconteça tanto essa pigmentação. Então, vai depender também conforme o material utilizado, qual o tratamento realizado, mas todos os casos é necessário um acompanhamento. Nunca, paciente, a gente, assim, costuma falar, terminou o tratamento, tá de alta, mas, na verdade, essa área aqui, né, toda a área da saúde, a gente sempre tem que ter um acompanhamento. Uma vez por ano, no mínimo, como você falou, né? A questão da pigmentação da resina, por exemplo, pigmentou, e aí? O que faz? Tem que trocar ou tem alguma maneira de despigmentar? Depende do quanto pigmentou. Ali, se o paciente faz essa manutenção certinha, é normal chegar na manutenção um pouco pigmentado. Esse pouco a gente consegue sim removendo, tá? Daí faz o polimento e essa pigmentação acaba saindo, a resina fica
ali branca de novo, fica lisa, fica brilhosa, mas se o paciente deixa muito, então se começa a pigmentar e ele não vai Não se logo preocupa. fazer essa manutenção, chega no momento onde a pigmentação ela é tanta a ponto do polimento já não resolver mais e ser necessária a troca. Entendi. Tá? Inclusive, até teve uma paciente que agora com esses negócios de shots matinais aí, uma das coisas é o cúrcuma. É, o cúrcuma, o açafrão. Putz, deve Então, ficar laranjado. Eu falei, eu brinquei, né? Falei, ó, ou você mistura bem aí, toma de canudinho, ou coloca em cápsula, né? Porque Cápsula boa, é. boa solução, né? Porque daí Tava não... super amarelo, né? tava... O que é esse shot de bebida? O shot é uma mistura que é feita com pó de gengibre, pó de cúrcuma, própolis, limão e água. Mas Mistura o que é? tudo pra aumentar a imunidade. Eu achei que era Diz- shot de bebida, tipo Não. vodka. Não, é um... É um cachaça. Não é bebida, não. De manhã ainda. Os caras shot é mais russo, legal. né? O cara toma um shot e dá umas pulas de perna, né? Como se a gente vivesse 40 Não, eu graus tava pensando negativo, né? Shot de manhã, a pessoa já vai calibrada, né? Mas assim, tem duas perguntas que eu não posso esquecer. Esses dias eu ouvi um pessoal usando tipo um famoso clareador que ele é meio roxo. Já viu isso? Na Já viu internet isso tem aí? muito. Na internet tem de tudo, não é, É mesmo? um negócio que você passa no dente, Diz que é visual. É só um clareamento visual. é como se tipo fosse aquela questão de neutralizar a cor. Você É, não usa pra tipo matizar o cabelo. roxinho. A pessoa pega É um pup. daí pump não roxo. escova, daí- Nunca, não viu? Vou mandar pra você o link se você gostar. Então, Teste e mande. é assim, quando você vai... Eu não sou loira, né? Mas as pessoas que fazem mechas ou pintam o cabelo de loiro precisam usar aquele shampoo roxo Sim. pra matizar a cor. É a mesma coisa É desse isso, produto. é roxinho. É bem roxo. É bem roxo. maluco, assim. Você coloca na escova de dente, passa no dente, ele dá uma ilusão, que parece que ele neutraliza Parece que o ele amarelo equaliza. opaco ali, não. Parece que ele É. equaliza, assim. É. Não sei, Entendi. eles não falam que é clareador. Mas, Inclusive tem que usar. Não sei o quê. Mas os relatos Porém, quando que eu eu tô lendo li então- muito sobre isso, né? Os relatos dizem que é momentâneo. Por exemplo, 5 minutos já era. Não. Eu ia Tá comentar mastigando o dia isso. inteiro. Não vai durar muito Não, tempo. 5 minutos já deve era. ser um Daí baita você migué. começa a conversar com a pessoa com o dente de uma cor e termina com o outro. Isso. E daí a pessoa corre pro banheiro de novo pra escovar de novo o dente. Isso começa normal, ela vira o Coringa. E vamos ver o pH desse material É, também, né? Senão isso aí. começa. Aço. Então a Aham, gente não tem é nem verdade. ideia, né? Verdade. tem Mas que ver é a o que composição do dente. Né? No mundo digital. Mas assim. O que eu mais? queria saber uma coisa. Qual a história mais engraçada que você já recebeu? Assim, pode ser trágico ou é cômico, ou seria. É cômico, seria trágico se não fosse cômico. Alguma coisa bizarra. Conta aí pra gente. Eu tenho uma. Conta. Se o doutor tiver também, não tenha vergonha, doutor. Conte para a gente. Paciente passou o ano todo economizando para ir pra praia no final do ano, né? Aí chegou na praia. No segundo dia da praia, ele perdeu a dentadura dele no mar. E aí, ele não sabia o que ele fazia, porque daí ele ia ficar 15 dias lá. E aí, poxa, sem a dentadura, não vou conseguir conversar, não vou conseguir comer, não vou conseguir fazer nada, né? Não vou conseguir aproveitar nada. Aí ele começou a oferecer recompensa pro Quem pessoal, achasse a dentadura pra quem dele. encontrasse a dentadura dele. E ele parava as pessoas, assim, conversava com as pessoas na praia. Eu te ofereço, não sei quanto que era, mas eu lembro que era uma recompensa. E teve um menino que achou, e era todo mundo procurando a dentadura dele na praia. Todo mundo. Ele movimentou a praia, Parou. todo mundo. Fez um parou cartaz de assim, olhar. procura dentadura, Todo mundo Você procurando. viu essa dentadura? E Essa acharam, o pior é Sim. que acharam. Acharam. Teve um Meu. menino que achou. Desde que ele pagou o menino ficou feliz da vida. E ele mais Gente, ainda nossa. ganhou as férias de volta. Imagina. Na praia. E a gente já ouviu de outros também que já não acharam, que Muito bom, perderam, muito não bom. acharam, né? Final de ano na praia, o dentista... Fica feliz. Sim. Tem que estar de janeiro e plantão. fevereiro tem essas histórias mesmo. Ou Meu Deus, teve cara. uma paciente que disse que ela cuidava da neta, a netinha dela de 2 anos, e ela ficava todo dia com a neta. E aí ela espirrou na frente da neta e sem querer a dentadura caiu. Caiu no chão. Meu Deus, E a neta dela disse que se assustou muito. Disse
que a neta ficou Ah, Não sabia apavorada. o que era. E ela teve que ligar pra filha dela pra ir buscar a neta, porque a neta não se acalmava por nada. A avó tá Deus, perdendo os dentes. assustou. Tá desmontando Não, a velha. Que dó. Desmontando. Ô, mãe, a avó tá desmontando, mãe. Socorro. Uhum. Mas no cabelo. Coitada, Gente, eu gente. imagino a situação dessa mulher, mas eu preciso rir porque é muito engraçado. A gente ajudaria, mas a Aí gente ela ri. fez a fixa depois. Meu Deus, Não coitada. podia espirrar à vontade. Agora eu espirro, que vai me segurar. Viu? Mas antigamente tinha muito disso, né? Porque parece que a dentadura, ela ia ficando mais frouxa, porque perde um pouco de massa Vai. óssea, não é? O corpo parece que vai absorvendo, não sei como Não é é que estraga funciona. ventosa, não sei. Sei lá o que é, por isso que existe corega. Inclusive, engordou um pouquinho, emagreceu um pouquinho, já muda, né? Já Sério? muda, Até na porque questão a- da A gengiva, prótese isso tá muda? frouxa, a prótese não tá, altera, né? Então, Ai, gente, que tristeza isso. Na verdade, a implantodontia veio por isso, né? O pessoal começou a estudar, avaliar, principalmente a prótesezinha embaixo, porque a de cima ainda tem um vácuo, né? A pressãozinha ali, Aham. tudo ajuda para Pra fixar. segurar. Agora embaixo não, né? Embaixo vai perdendo osso, aí você vai comer, mistura, né? Comida com Nossa, a prótese. isso deve fica doer também pra trabalhando caramba, lá. né? Porque aquele negócio é seco, é duro. Ah, Na hora de morder, ele Ninguém pega na merece, gengiva. Meu prótese, Deus! dentadurinha inferior, principalmente. Eu fico imaginando as Judiação. pessoas daqui, sei lá, 50 anos, todo mundo meio cyberpunk, com braço de robô, daí o velho chega, no meu tempo a gente corria atrás de dentadura na areia. Mas existia dentadura? Sim, a gente comprava dentadura. Imagina que doideira. Vai, dentadura na Depois praia. que veio o implante. As crianças tudo meio robôs, meus pais. Não, eu tinha dentadura. Que E doideira. o cara falando da dentadura ainda Muito lá bom atrás, isso, cara, né? na areia, dentadura. Gente, essa pra mim foi Muito ótima. bom, muito bom. E achar. O Não, pior ainda é achar. Só falta falar, não, acharam dentro de um bagre lá que eu pesquei. Ah, sai fora. Nossa, Aí não. Pesquei o bagre com a dentadura. Não, daí não dá. Oh, meu Deus. Cleiton, alguma outra consideração? Não, eu acho que era isso só. Uma coisa Isso. também que não combina é prótese ou placa, que nem tem a placa pra bruxismo, né? Aham. Que dorme com ela. Prótese e placa também não combina com cachorro, tá? O cachorro gosta. Se Exato, deixar ao né? alcance, Ele cata. já era. Uhum. Mentira! É, eu acho que é por causa do cheiro. Ah, pode ser mesmo. O cachorro acorda de manhã com os dentes tão top. Assim. Aquele sorriso, né? Ô, louco, o que tá acontecendo com o dogão? Mãe, vem ver o dog aqui. Bigode, vem cá, bigode. Mãe, o bigode tá com os dentão da hora. Gente, eu não posso. Eu É não muito posso bom, porque eu né? visualizo, né? É muito bom, né? Imagina a Nina chegando lá, batendo na porta e os dentão. Nossa, Oh, meu Deus. muito bom. Gente, risadas à parte, casos trágicos e cômicos à parte, nós deixamos de falar sobre alguma coisa que vocês acham importante estar alertando ainda para as pessoas? Além dos arrobas, Instagrams. dos Isso é importante, mas aí já tá ali, ó. É só você seguir a sequência ali na descrição do vídeo, vai estar lá. Mas pode falar também, porque às vezes a pessoa tá só ouvindo. Ótimo. Então, até no Instagram é legal, porque consegue acompanhar o nosso dia a dia, né? A rotina da clínica. Então, é só buscar lá por Clínica Odontoseller. A gente posta tanto os casos dos nossos pacientes, como também ali um pouquinho da nossa rotina. O dia a dia, né? Até dancinha a gente tá rolando lá. Eu tô acompanhando tudo. Então, a clínica fica na Rua Santos Dumont, número 3023, no centro de Toledo. Você que não é de Toledo, pega aqui o telefone. É 45 3277 7699. É isso mesmo, gente? Isso. Então, fica a dica, né? Se você quer um acesso rápido, clica aí no link que vai estar na descrição do vídeo. Já vai direto lá no Instagram da clínica, Enche de marca mensagem. seu horário, enche de mensagem, tire suas dúvidas, né? Eu fui uma paciente que tinha muitas dúvidas, perguntei muito, né? Ensaiei muito, mas fui lá e fiz, e digo para vocês, vale a pena. Cada minuto, cada centavo, porque o acompanhamento aí, tanto que o pessoal tá aqui, né? Tá vendo? A gente vai, a gente faz, mas a gente também traz o povo para dizer, não, a gente faz bem feito, né? Gente, então eu tenho muito que agradecer a vocês pelo tempo. Ó, a gente tá aqui já há mais de 2 horas. Você vê como Nem o parece, tempo né? passa e a gente não vê, né?
Então, e eu olhei, assisti, né, os podcasts passados, pensando, o que eu vou ficar falando lá 1h30? Tá vendo só? E flui, porque é um bate-papo e a gente vai puxando assunto e vem os causos, né? A gente vai contando os causos aí. Caraca. E eu garanto pra você que ainda vai ter muita pergunta que as pessoas vão fazer. E se preparem, porque normalmente nossos convidados falam assim, acho que eu nunca respondi tantas perguntas como eu tenho respondido depois do podcast, né? Legal. Bom, Isso é importante. Falar também, né, do estacionamento, né, doutora? sim, Verdade. sim. Lá também. O pessoal muitas vezes não sabe, né, que embaixo lá da clínica a gente tem o estacionamento no subsolo. Ajuda muito, por ser no centro, né? Exato. Então, E facilita. ajuda mesmo, principalmente em dia de chuva, tá, gente? Porque não tem estacionamento nem querendo, né? Nem no pensamento tem. Mas aí a clínica tem ali na entrada, o estacionamento no subsolo, bem tranquilo, bem de boa, cobertinho, acesso ao elevador, não precisa nem gastar canela subindo escada. Elevador isso mesmo, ali. o caos Tá vendo? engraçado, né? Eu presenciei, estacionou, né, lá na garagem, lá no estacionamento, e subiu pela rampa. Ah, meu Deus, tomou bom, chuva. É Tomou bom sol. É bom falar do elevador, Do elevador, também. é porque só isso aí apertar não um deu pra botão procurar. ali. Sim, isso é bem comum. É bem comum, né? Cuidado, porque a rampa é pra carro, né, gente? Aí vai você ali na rampa, um carro subindo, um carro descendo, fica meio tenso, Cuidado, né? pode acontecer um problema, você cair, quebrar um dente, tem que procurar um doutor pra arrumar seu dente. Ali do lado. Não, mas o aí tá elevador é fácil. legal até pra acessibilidade, né? Muito bom ali, muito bom. E vale super a pena. Então eu só tenho que agradecer a vocês pelo tempo, né, pela disponibilidade de ter vindo. Vocês poderiam estar descansando, mas estão aqui, né, esclarecendo um monte de dúvida para o pessoal que está assistindo também e para nós, porque a gente tem aprendido muito nos podcasts, né, Cleiton? É, Vero. É, Vero. Aí o Cleiton nem falou nada hoje, ele só ficou com as antenas Não, ó, tava aqui aceso. ligada. Já tô- Gente, então agradeço muito. Se gente vocês agradece. quiserem se despedir do pessoal, fica à vontade. A gente que agradece aí pelo convite, né? Realmente eu não vi passar esse tempo aí. Muito bom. É que a gente é legal. Com certeza. Isso ajuda muito, né? Ajuda, O tempo não passou mesmo. Então, só convidando mesmo o pessoal a acompanhar a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook também, tá? Então, Clínica Odonto Seller. Qualquer dúvida que tiver, é só mandar pra gente lá, manda uma mensagem. Amanhã eu vou estar de olho nas mensagens que chegarem pra estar... Fica ligado. Isso aí. Então, assim que esse vídeo for ao ar, eu já vou ficar ligada lá nas perguntas para estar esclarecendo as dúvidas. Perfeito. Quero agradecer também, não sou muito do microfone, não, né? Mas se saiu bem. Super bem, eu ia falar. Muito bom. Não, mas foi bem bacana, né? De fato, o tempo passou ali, foi um bate-papo, é gostoso. Gostoso, muito né? bom. Que bom. Aqui dá para ir longe, né? E Dura muito tempo. E agradeço mesmo o pessoal que tiver dúvidas. De fato, é importantíssimo, né? Tá procurando sempre tirar dúvidas. Vem uma vez, se precisar, vem na segunda. A doutora Amanda vai estar lá, né? Que vai estar sempre avaliando primeiro. A gente sempre, nas sextas-feiras, nós temos o planejamento, né? Senta aí, ó, a doutora Amanda, o doutor Henrique, se precisar chamar mais gente, planeja o caso, vê a programação, né? É tudo bem serinho, porque para não dar erro, né? Evitar a margem de erro, né? Diminuir bem. Evitar margem de erro. Perfeito. Cleitinho? É isso aí, eu agradeço vocês por terem vindo. E curta, compartilhe, fique de olho Manda nas no nossas grupo redes da sociais, Famiage. manda no grupo de quem você quiser. E se você não gostou, fica quieto. Não fale nada porque a gente fica chateado. Se não vai contribuir, também não descontribui, né? Não descontribui. Não verdade. atrapalha. Gente, então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, porque a gente sabe que a maioria do pessoal Google que não mente. assiste não se inscreve no canal. Apoia a gente, faz aí a rede social crescer, a gente trazer muito mais conteúdo pra vocês. E a gente se vê então no próximo vídeo. Beijo no coração, tchau, tchau. Até mais. I know you told your friend you're not okay, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray.